Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2826. Você é Rai, certo? Sashai perguntou. Rai sentiu vontade de desmaiar. Ele era tão idiota que realmente a deixou falar primeiro. Agora ela sente que precisa ajudá-lo a conduzir uma conversa. Que pesadelo. Sim, obrigado por lembrar, quero dizer, estou feliz que você se lembrou, não que você tenha uma memória ruim. Rai parou de falar. O que diabos ele estava dizendo? Ele esqueceu como a linguagem funciona? Porque seu cérebro não estava cooperando com ele. Ele estava na sexta dimensão. Sua velocidade de pensamento deveria ser o suficiente para manter as coisas fluindo. Então por que parecia que ele passou uma eternidade pensando em absolutamente nada? Apenas diga alguma coisa. Qualquer coisa. Nossos nomes terminam com os mesmos caracteres. Rai falou de repente. Ele deu um tapa na testa. Que diabos foi isso? Sashai levantou uma mão até os lábios macios e riu. Foi a primeira vez que Rai a ouviu rir, e isso o deixou completamente atordoado. O suficiente para que ele não tenha reagido quando o braço dela de repente atravessou seu peito. Os olhos de Rai se arregalaram, sem esperar por isso. Ele não conseguia acreditar. Ele tinha um futuro tão brilhante, mas perdeu tudo ao perseguir uma garota? Os sentimentos de traição nem tiveram a chance de se instalar. Quando ele pensou nisso, sua consciência já havia desaparecido há muito tempo. Sashai observou indiferentemente seu corpo desabar. Ela viu o último olhar nos olhos dele também, e isso só a deixou mais indiferente. Houve choque, mas não houve dor, aquele tipo de dor de cortar o coração que alguém pode sentir quando um ente querido lhe apunhala pelas costas. Claramente, ele era como os outros, desejando a beleza dela e querendo tomá-la como sua, sem ter a mínima ideia sobre quem ela realmente era. Não foi apenas patético, foi um insulto. Matando um homem assim, ela não sentiria culpa alguma. Ele não era digno de tal coisa. Sashai acenou com a mão, e um orbe apareceu em sua mão. Ela o jogou para fora, e um portal apareceu. Desse portal, o Talon de pele e osso apareceu. Embora parecesse um pouco melhor do que antes, ele ainda não havia se recuperado 100% e provavelmente nunca se recuperaria enquanto estivesse naquele lugar. Mas foi o suficiente. É essa pessoa que você vai substituir, Sashai disse suavemente. Talon balançou a cabeça. Toda essa besteira era completamente desnecessária, mas seus anciões insistiram que ele mantivesse um perfil discreto. Era tão irritante, embora ele entendesse o porquê. Dois personagens desconhecidos tinham comprado a informação depois deles, e as chances de que fossem deuses eram altas. Então eles não tiveram escolha a não ser tomar cuidado. Quem é? Alguém que tentou se confessar para mim. É mais conveniente assim. Em vez de voltar para o grupo de amigos dele, onde você pode ser facilmente exposto, fique ao meu lado. Rorô. Talon riu, coçando o queixo. Na verdade, ele gostava bastante de mulheres da raça bárbara. Elas tinham muita carne no osso e esse era seu tipo favorito de mulher. Mas depois de ver Ordem Sábia do Mar, ele sentiu uma coceira que ele realmente queria coçar. Infelizmente, ele sentiu muito perigo vindo daquela mulher, mas talvez fingir ser outra pessoa não fosse tão ruim assim. Sashai ignorou o olhar de Talon. Ela se abaixou e as poças de água ao redor deles convergiram, dissolvendo o corpo de Rai. Então ela empurrou as águas em direção a Talon. Talon levantou uma sobrancelha, mas não resistiu. Parecia que essa mulher também era muito poderosa e seus métodos eram misteriosos. Ele nunca tinha visto uma força da água capaz de tais coisas, mas isso não significava que elas não existissem. Talon logo ficou idêntica a Rai em todos os aspectos, formas e tamanhos. Vamos, disse Sashai. Talon estendeu a mão para passar o braço em volta da cintura dela, mas seu pulso estava preso. Sashai olhou com um olhar calmo. O quê? Estou apenas atuando. Talon disse com retidão. Não. Sashai soltou seu pulso e continuou a andar para frente. Eu sou uma mulher reservada. De repente voltar com um homem que mal conheço em um assunto tão delicado levantará mais suspeitas do que não. Você pode permanecer ao meu lado. Você também pode falar comigo em uma tentativa de chamar mais minha atenção, mas você não pode me tocar. Não estrague o plano, ou então não será a mim que você responderá. Talon balançou a cabeça. Ele era um poderoso semideus e agora um mortal estava dando um sermão nele. Ele jurou que quando ele pegasse aqueles tios dele e sua dimensão alcançasse a deles, ele certamente daria uma lição a todos eles. É melhor que eu seja bem pago por isso, ele resmungou. A dupla retornou ao grande acampamento, e muitos olhares questionadores pousaram sobre eles. Quando esses olhares viram Sashai trazer Rai de volta ao seu grupo, eles se arregalaram. Filho da puta. Não tem como ele ter feito isso. Leonel não estava ciente do que tinha acabado de acontecer. Ele não estava usando sua visão interna para escanear muito o exército do Deus do Mar por medo de que eles pudessem ter espiões de mundos completos dentro dele que pudessem detectá-lo. Ironicamente, dessa vez ele estava certo. Mas isso não mudou o que ele precisava fazer. A primeira e mais óbvia coisa que ele poderia aproveitar era a arte da força que controlava a cidade. Então ele fez isso. Ele não aumentou muito seu poder. Em vez disso, ele mudou sua função levemente. Os deuses do mar queriam inundar este mundo com água por algum motivo, então ele teve que impedi-los de fazer isso. Ele inverteu a função da grande formação e ajudou a transformar rapidamente a água que a tocou em vapor de água. O problema era que logo começaria a chover, e muito forte. Mas foi justamente aí que a segunda parte do plano de Leonel entrou em ação. Porque os deuses do mar gostavam mais de água salgada do que de água doce. Capítulo 2827. Leonel notou a peculiaridade da água salgada na região instantaneamente. No entanto, ele originalmente pensou que era apenas um método de guerra. Mesmo assim, essa explicação não foi suficiente.
Salgar a terra parecia ser uma ponte longe demais. Aparentemente, se os deuses do mar quisessem matar a raça humana, eles não fariam isso só por fazer. A menos que fossem maníacos genocidas, tinha que haver um propósito. Esse propósito deveria ser a terra deles, ou então qual era o sentido? Mas então por que eles destruiriam essa terra ao mesmo tempo? Se Leonel desse um passo para trás, então ele poderia ser capaz de atribuir a culpa desse método a quem quer que estivesse ou não controlando os deuses do mar nas sombras. Talvez eles estivessem mais interessados em ir para a terra arrasada só para lidar com esse assunto. Mas isso também não parecia fazer sentido. O ponto de usar um mundo incompleto como moeda eram os recursos que você poderia ganhar com ele. Pegar um mundo da 8ª dimensão como este e simplesmente destruir um dos seus melhores planetas simplesmente não fazia sentido, mesmo que estivessem tentando capitalizar algum dinheiro rápido. Quando você pensa no fato de que os deuses do mar certamente tinham capital para invadir à força e destruir o que restava da raça humana, isso faz ainda menos sentido. Por que adotar essa abordagem lenta e metódica se não era necessário? Especialmente quando todo o resto foi levado em conta. Também não existia nenhuma força da água que fosse naturalmente salgada, então fazia ainda menos sentido. Quando Leonel ainda vivia no verso dimensional, ele fez um grande avanço em sua força terrestre, que o ajudou a conectar parte de sua compreensão com a força vital também. Na verdade, até hoje, isso ajudou bastante a fortalecer seu corpo de metal. Essa descoberta, é claro, estava relacionada aos minerais em seu corpo, a percepção de que coisas como sódio, magnésio, potássio ou quaisquer outros produtos químicos e minerais que o corpo usava para se manter em sua melhor condição eram apenas aplicações diferentes da força da Terra. Leonel não sabia muito sobre biologia marinha, mas o que ele sabia era que, embora houvesse um diagrama de Venn de criaturas que precisavam de água para sobreviver, e houvesse alguma sobreposição como resultado, o diagrama certamente não era um círculo. Simplificando, nem todas as criaturas de água doce poderiam sobreviver em água salgada. E da mesma forma, havia muitas criaturas de água salgada que morreriam se transferidas para a água doce. O mais interessante, porém, é que depois de ganhar o controle da força e evoluir através das dimensões, tais limitações não deveriam afetar nem mesmo os peixes comuns, muito menos uma raça tão poderosa quanto os deuses do mar. Então por quê? Na verdade, Leonel não tinha uma resposta, mas ele descobriria em breve. Enquanto isso, ele teria que usar força bruta. Trovões ecoaram pelos céus, e os deuses do mar olharam para cima. Sashai não conseguiu evitar franzir a testa. Chuva era uma ocorrência natural e não deveria ter chamado atenção alguma. Eles estavam todos na 5ª dimensão, na pior das hipóteses. Mesmo se estivessem na 4ª, não seria um problema enorme. Mas o problema era que não fazia sentido que a chuva aparecesse aqui. Toda a umidade deveria estar sob seu controle, bombeando essas terras cheias de água salgada até que em breve o planeta inteiro ficaria submerso. Não fazia sentido algum estar chovendo agora. Enquanto Leonel esperava que eles eventualmente sentissem que algo estava errado, ele não esperava que um deles percebesse tão rápido. Só se podia dizer que Sashai era bem esperta. Mas essa era a vantagem do método de força bruta. Não importava. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, e logo se tornou uma chuva torrencial. Além de Sashai, que tinha uma expressão carrancuda, todos os outros não reagiram muito a essa mudança. Apenas Talon percebeu a mudança e se inclinou para sussurrar em seu ouvido. O que está errado? Sashai franziu a testa e se inclinou para longe. Embora parecesse que ela apenas balançou por um momento antes de se levantar, ela andou até uma poça e mergulhou a mão nela. Ela a puxou de volta e então lambeu o dedo. Ainda estava salgado, mas seu olhar se aguçou. A água deveria estar gradualmente ficando mais salgada, então por que ela regrediu? Ela olhou para o céu novamente. O que estava acontecendo? Os humanos tinham tais capacidades? Ou eles eram muito frouxos? A mãe dela sentiu que havia uma perturbação nessa área, mas o que era? Era a causa disso? Muitos que estavam observando as ações de Sashai inconscientemente repetiram suas ações, tentando ver o que estava errado, mas no final não tiraram nada disso. Era apenas água salgada normal. Se fosse qualquer outra pessoa que fizesse isso, eles pensariam que eram loucos. Mas Sashai tinha um lugar tão alto em todos os seus corações que eles não tinham tais pensamentos. Preparem-se para atacar. Dentro de 1 hora marcharemos. A voz de Sashai gritou. A mobilização dos deuses do mar não conseguiu escapar dos humanos, não importa o quão incompetentes eles fossem. Havia guardas em alerta máximo o tempo todo, e todos estavam nervosos sobre o que os deuses do mar poderiam ou não estar fazendo. Quando Leonel soube disso, ele também ficou bastante surpreso. Tão cedo? O imperador Nuvem Fugaz sentiu um pouco de desconforto quando viu a reação de Leonel. Ele tinha acabado de colocar a vida e a morte de seu império nas mãos deste homem. Tudo estava calmo antes, mas no momento em que Leonel agiu, os deuses do mar já estavam fartos de esperar? Quem acreditaria que isso era uma coincidência? Leonel teria apenas acelerado sua corrida rumo à aniquilação? Leonel balançou a cabeça, sorrindo. Não era essa a razão exata pela qual ele sabia que tramar e tramar seria inútil? Parecia que ele não só não tinha informações suficientes, como os deuses do mar também tinham alguém de inteligência excepcional os liderando. Vai ficar tudo bem. Organizem seus exércitos e tragam seu comandante mais forte aqui para me ver. Não demorou muito para que o imperador Nuvem Fugaz trouxesse seu melhor comandante. Um homem que tinha cabelos loiros esvoaçantes e parecia muito mais um modelo do que um guerreiro. Ele parecia ter cerca de 30 anos e tinha uma barba cheia transbordando que parecia ser força da luz, mas parecia completamente outra coisa. Tanto seu cabelo esvoaçante quanto sua barba tinham as mesmas runas cintilantes que esvoaçavam ao redor dele como borboletas. Ele parecia muito mais uma divindade do que um homem.
Bem, sua aparência era uma coisa. Sua força, no entanto, era outra. Leonel sentiu que era mais forte que o imperador, o que era bom. Mas ele não lhe deu nem de longe a mesma pressão que os deuses do mar fizeram. É ele? Leonel perguntou, olhando para o imperador. Sim, este é meu melhor comandante, General Mayweather. O General Mayweather pareceu um pouco confuso, sem saber o que estava acontecendo. Mas quando viu Leonel de repente se transformar diante dele para se tornar uma imagem espelhada dele, dê-me sua armadura. O quê? Uma aura perigosa começou a sair do general, mas foi o imperador quem levantou a mão. Suficiente. Vossa Majestade Imperial, essa é nossa última chance. Apenas faça o que ele diz. O General Mayweather não tinha ideia do que estava acontecendo e estava ainda menos inclinado a seguir as ordens do Imperador Nuvem Fugaz. Mesmo que ele fosse respeitoso com o Imperador, quem não sabia que ele não precisava ser? Ele era o especialista mais forte do império deles, um verdadeiro Senhor Supremo. Por que ele? Rugido, um dragão familiar apareceu, enrolando-se ao redor do corpo de Mayweather. A diferença era que, diferentemente do imperador, o homem não desmoronou. Mayweather tinha visto muitas batalhas enquanto o imperador já havia passado do auge. Além disso, a mente do imperador tinha sido lascada enquanto o estresse da queda de seu império pesava muito em sua alma. No entanto, isso não significa que não teve efeito. O general sentiu seu corpo enrijecer e seu fluxo de força congelar. Sua mente ficou em branco por um momento, e quando se recuperou, ele percebeu que teria morrido 10 vezes em um campo de batalha real. Chega de besteira. Não há tempo para isso. Apresse-se. Cada palavra de Leonel reverberou nos ossos do general e ele se viu tirando sua armadura antes que percebesse. Leonel pegou a armadura e balançou a cabeça. Ele teria preferido construir uma idêntica a ele mesmo, mas não havia tempo. Pode-se dizer que quem quer que estivesse liderando os deuses do mar era decisivo o suficiente. Você permanecerá aqui. Bum! A cidade de repente começou a tremer. Os deuses do mar tinham acabado de começar seu ataque, mas rapidamente descobriram que a arte da força que eles achavam que poderiam destruir facilmente havia se tornado muito mais resistente do que esperavam. O que eles não sabiam era que tinham que agradecer aos minerais pesados em sua água por isso. Leonel saiu com passos pesados e um brilho sério nos olhos. Ele não se sentia feliz com o sucesso de sua formação. Esta situação parecia estar ficando mais e mais complicada a cada minuto. Capítulo 2828. Leonel andou pelos muros da cidade. Uma chuva pesada caía como um ataque agravado. Ela ricocheteou em sua armadura dourada, quebrando-se no ar quase como pequenos orbes de vidro. No momento em que os deuses do mar começaram o ataque, ele não se preocupou mais em esconder o propósito da formação. Os minerais e sais foram rapidamente absorvidos pela força e arte, fortalecendo-a. Ao mesmo tempo, a chuva acima se tornou tão pesada que o mundo estava praticamente envolto em escuridão. Parecia que não havia quase nenhuma diferença entre ficar de pé nessa chuva e estar submerso nas profundezas do oceano. Rapidamente, as águas que foram absorvidas do solo foram repostas por uma chuva ainda mais pesada. De repente, as formações dos deuses do mar foram cooptadas e agressivamente comandadas. A aplicação de criação que Leonel estava usando aqui estava muito além da imaginação até mesmo da maioria dos criadores semideuses. Era provável que apenas os mestres ocultos das corujas e azuras dos sonhos pudessem se igualar a ele em termos de teoria bruta e criatividade. Claro, eles definitivamente tinham uma força muito maior e a capacidade de criar crafts muito mais fortes como resultado. Infelizmente, Leonel ainda não conseguia separar completamente o que ele podia criar de sua própria força ou da de Pequeno Tolliver. Basicamente, para simplificar uma questão excessivamente complicada, ele começou a usar as artes da força protetoras do Império da Nuvem Fugaz como um corpo humano. Os minerais estavam sendo usados, e a água estava sendo consumida e expelida. Era uma aplicação do caminho do eu que era realmente extraordinária. Ele conseguiu mudar muitos dos princípios fundamentais que ajudaram a arte da força a funcionar sem realmente mudar sua fundação. Mas não foi o suficiente, ainda não. Para começar, nessa chuva, sua maior força, sua força de fogo, estava prejudicada. A concentração de força de água na região era tão alta que o uso de praticamente qualquer outro elemento era quase impossível. Mesmo que fosse uma força de relâmpago, com o quão pesada era a chuva, a menos que seu controle fosse excelente, você provavelmente acabaria eletrocutando seus próprios companheiros. Dito isso, Leonel não poderia usar suas forças características neste lugar, a menos que tivesse certeza de matar qualquer um que as visse. Então isso não era um problema tão grande para ele. A questão maior era algo completamente diferente. Os deuses do mar não apenas continuavam atacando ferozmente a formação e pareciam capazes de quebrá-la, pelo menos em parte, muito em breve, como Leonel ainda não tinha visto nenhum efeito óbvio de seu plano. Eu estava errado? Os olhos de Leonel se estreitaram enquanto ele examinava o campo de batalha. Não, eu não posso estar errado. Leonel não concluiu isso porque estava muito confiante em si mesmo. A verdadeira razão pela qual ele tinha certeza era porque a melhor prova estava bem diante dele. Como pode ser tão coincidente? Os deuses do mar realmente atacariam no instante em que começasse a chover só porque sim? Logicamente, as chances disso eram muito menores. Isso só significava que os benefícios ainda não eram tão óbvios. Mas isso fazia sentido. Se a fraqueza dos deuses do mar fosse tão flagrantemente óbvia, então ela já teria sido usada contra eles há muito tempo. Bang, bang, bang. Comandante, o que devemos fazer? Leonel olhou. O exército está preparado? Sim, eu fiz como você disse. Todos estão organizados atrás dos portões da cidade, mas, ponto. Leonel acenou com a mão. Siga-me. Ele sabia o que seu tenente queria dizer. Leonel tinha feito todos se reunirem atrás de apenas um único portão da cidade.
Na verdade, ele tinha limpado grandes porções da cidade, transformando essa face norte em um campo de batalha. Ele tinha ido tão longe que até mesmo nivelou vários edifícios na região. Mas na mente dos outros, essa foi uma decisão tola. Infelizmente para eles, isso foi porque eles não entenderam as mudanças que Leonel fez na arte da força. Eles acreditavam que se a formação fosse quebrada e falhasse, a cidade inteira estaria aberta a ataques. Muitos voariam sobre os muros e atacariam de diferentes pontos. Eles poderiam até separar seus exércitos e atacar de todos os 4 portões de uma vez. Como os deuses do mar já haviam cercado a cidade, seria ainda mais difícil. Os deuses do mar estavam claramente operando nessa suposição também. Eles não estavam atacando de vários pontos, apesar de cercarem a cidade. Em vez disso, eles concentraram todo o seu ataque em um ponto singular, um ponto que por acaso estava bem na frente do portão que Leonel havia pedido para todos se reunirem atrás. Uma formação normal certamente se despedaçaria completamente depois que um único ponto fosse violado. A de Leonel, no entanto, não faria isso. Qualquer fratura seria localizada e qualquer buraco criado seria singular. Além disso, à medida que absorvia mais sais e minerais que os deuses do mar ainda tentavam injetar no ambiente, ele se curava. A melhor parte era que quaisquer pedaços quebrados que fossem retirados dessa região seriam usados diretamente para fortalecer as outras regiões. Ou seja, quebrá-los aqui tornaria mais difícil fazer o mesmo em outras regiões. Leonel não conseguia explicar tudo isso para essas pessoas. Ele não só não sabia se o outro lado tinha especialistas da força dos sonhos ou não, como tranquilizar a todos sobre tal coisa era perda de tempo. Era por isso que ele precisava do prestígio desse comandante. Eles ouviam porque precisavam, e por nenhuma outra razão. Leonel ficou diante da armadura e virou uma palma. Nela, uma alabarda dourada apareceu, brilhando com uma luz brilhante sob os céus escurecidos. Sua mente estava completamente consumida por outro pensamento. Ele não se importava com o que sentiam sobre seu plano, eles viriam seu processo de pensamento em breve. O que o irritava era o fato de que, mesmo observando o exército abaixo, ele não conseguia descobrir quem era o comandante. Eles se misturaram muito bem, e era como se os deuses do mar tivessem se esforçado ao máximo para garantir que eles não fossem vistos. Mas chegaram ao ponto de nem ter uma figura de proa. Por quê? Se eles não queriam se expor, não deveriam ter apoiado um líder falso no mínimo? E por que enviar um bando de jovens homens e mulheres? Onde estão seus verdadeiros especialistas? Tudo isso apontava para uma conclusão. Ele estava certo o tempo todo. Um de seus inimigos, seus verdadeiros inimigos nesta excursão, já estava aqui. Eles eram um semideus ou um deus. Bum! Abram os portões. Leonel rugiu, apontando sua alabarda para frente. O comando chocou muitos outros, mas eles o seguiram mesmo assim. Eles eram todos soldados disciplinados. Um comando deve ser seguido, não importa o que aconteça. Mesmo que isso signifique correr pelos portões do inferno. Leonel bateu o pé e a cidade tremeu. Com um boom, ele disparou para frente. A chuva formou uma bala ao redor de sua forma veloz, seu corpo se tornando semelhante a um projétil enquanto ele tirava o primeiro sangue. Os deuses do mar ficaram surpresos, tanto pelo fato da arte da força não ter desmoronado completamente quanto pelo fato dos portões terem se aberto daquele jeito. Eles estavam desorganizados, tendo se preparado para outro cerco após a queda da força e arte. Como eles poderiam esperar que os humanos de repente tivessem uma formação de ação tão estranha, e até mesmo desistissem de sua melhor vantagem tão rapidamente? Nem mesmo Talon tinha visto uma formação que agisse como essa, muito menos as outras. Simplesmente não fazia sentido. Uma força e arte foi construída sobre cada runa fundamental usada para construí-la. Quando uma se despedaçava, a coisa toda deveria. Como tinha? Não importava. Com um único golpe de sua alabarda, Leonel já havia matado cerca de 3 dúzias. A valentia de suas ações parecia ser o único tônico que os guerreiros do Império da Nuvem Fugaz precisavam para esquecer suas dúvidas e atacá-las. Mantenham a linha. Leonel rugiu novamente. Sua voz ressoou como um sino, ecoando mesmo sob o forte tamborilar da chuva. Como ele não conseguiria encontrar o líder pelos meios normais, ele teria que expulsá-lo ou forçá-lo a recuar. A ponta de sua alabarda tremeu, e gotas de chuva pareceram congelar ao redor dela. Ele empurrou dezenas de vezes em rápida sucessão, formando uma barreira impenetrável que cobria o grande buraco na formação. Naquele momento, ele parecia ter se tornado o novo corpo da arte da força. Ele nunca hesitou uma vez, embora estivesse usando uma arma desconhecida. Seu tempo com o anel de domínio da lança o ensinou que a forma de uma lança simplesmente não importava. Poderia ser o galho torto que se tornou sua primeira lança. Poderia ser a lança-dualidade de 2 cabeças que ele sentia falta até hoje. Poderia até ser um tridente que usava as escamas de um dragão safira, uma lança que ele havia usado muitas vezes antes. Em suas mãos, qualquer coisa poderia ser uma lança, desde que ele quisesse. E sob sua vontade, qualquer coisa poderia ser seu domínio. A chuva congelou repentinamente ao redor de Leonel, formando uma esfera, enquanto sua avalanche de golpes de lança descia. Um golpe. Uma morte. Gotas de chuva se tornaram tão letais quanto lâminas celestiais, cortando os corpos gigantescos e resistentes dos deuses do mar como se eles nem existissem. Seu corpo vibrava de vida, e ele parecia compreender alguma coisa. Não era algo que ele sempre teve, mas não tinha realmente compreendido até aquele momento. A resposta estava bem na frente dele. Os domínios das lanças mudavam com tanta frequência, sem limitações ou propósito. Ele havia lidado com lanças que podiam mudar as leis da física para aquelas que empunhavam água como se fosse um deus. Ele teve que compreender a força da água para refinar este reino? Ou ele poderia confiar somente em sua lança? Capítulo 2829. Quem é esse homem? O olhar de Talon se afiou. Tais habilidades com alabardas não deveriam aparecer neste mundo. Mas novamente, os deuses do mar eram muito mais poderosos do que deveriam ser. Era por isso que seus tios eram tão obcecados com este lugar?
Tinha que haver algo especial sobre isso. Os olhos de Sashai também se estreitaram. O que Leonel estava fazendo agora era algo que um único deus do mar deveria ter sido capaz de fazer com o exército humano. Em vez disso, houve uma estranha reversão em que o mero Senhor Supremo humano era capaz de tudo isso? Até ela sentiu palpitações ao olhar para os golpes daquela alabarda. Não parecia haver nenhuma força de alabarda nela, e ainda assim era mais magistral do que qualquer outro mestre de alabarda que ela já tinha visto. As pessoas de sua raça eram todas tiranicamente grandes. O número que empunhava alabardas não era pequeno nem um pouco, então ela tinha visto sua cota justa. Mas isso, cada passo à frente que Leonel dava ceifava mais 3 vidas. Sua alabarda parecia se teletransportar, distorcendo o espaço e o tempo e elevando-se além dos reinos normais do raciocínio. Assim como o sangue jorrava da garganta de um deus do mar e outro assistia em choque, este último de repente encontrava um buraco no meio da testa, completamente alheio a como isso havia acontecido, até mesmo ao momento de suas mortes. A vida parecia nada mais que um peão na palma da mão de Leonel. Ele varria e empurrava, cortava e retalhava. Seus movimentos eram sem o menor desperdício de energia, simples em sua beleza e sem adornos em seu esplendor. E no entanto, era precisamente isso que tornava tudo tão bonito. A luz irradiava dele em ondas. Na escuridão e na chuva pesada só ele parecia existir, e os soldados atrás dele se alimentavam de sua energia. Com Leonel assumindo a maior parte da pressão, eles desafiaram os deuses do mar em duplas de 2 e 3, destruindo seus exércitos. Isso não pode continuar. Eu vou embora. Pare nós, ponto. Já chega. O olhar alegre e o sorriso casual de Talon desapareceram num piscar de olhos. Ele olhou para Sashai de uma altura mais alta, a aura opressiva não apenas de um semideus, mas de um gênio confiante em sua força brilhando. Eu deixei você me dar ordens por um longo tempo, mas você se beneficiaria em lembrar do seu lugar. Estou aqui sob as ordens dos meus tios, não suas. Seu lamentável pequeno mundo incompleto não é nada aos meus olhos, e se não fosse pela supressão do seu regular, eu poderia acabar com toda a sua raça com um estalar de dedos. Não me irrite mais. Sashai ficou surpreso, não esperava que Talon tivesse esse lado. Sinceramente, era raro que Talon surtasse daquele jeito, mas os últimos meses de sua vida foram realmente opressivos demais. Ele havia perdido para Leonel diante de tantos olhos. Ele perdeu para um humano, de todas as coisas. O mundo pode ter esquecido Leonel, mas como ele poderia? Como ele poderia não saber que truques sujos foram feitos para reprimi-lo? Eles podiam enganar os outros, mas poderiam enganar a si mesmos? Leonel era o melhor candidato presente, e não havia comparação alguma. Esse assunto estava irritando sua alma desde que a reunião de mentes terminou. Mas pior do que isso era a reação de sua raça. Eles nunca quiseram que ele se tornasse um crafter em primeiro lugar. Eles eram guerreiros antes de tudo. Ter que ouvir aqueles velhos chatos importunando sobre passar mais tempo em seu treinamento só o fez relembrar aqueles mesmos eventos de novo e de novo. Era irritante. Agora ele havia sido enviado para este mundo quando ele preferiria estar criando, forçado a ser babá desta mulher que claramente pensava muito bem de si mesma, e ela queria que ele esperasse? Havia algo naquele homem empunhando uma alabarda que realmente o irritava também. Ele não conseguiu deixar de recordar outra lembrança de Leonel, uma que lhe incomodava tanto na alma. Leonel riu. É uma pena. Talon franziu a testa. O que é uma vergonha? Se você tivesse escolhido usar seus punhos, você poderia ter uma chance. Em uma batalha de criação? Mesmo se um deus descesse, eles perderiam. Lembrando dessas palavras, a fúria de Talon irrompeu como um vulcão. Sua aura sozinha forçou Sashai a dar um passo para trás. Ele dobrou as pernas e se lançou no ar. Parecia que ele estava voando no ar até que de repente começou a despencar. Um trovão estalou nos céus e um par gêmeo de martelos apareceu na mão de Talon. Um era reconhecível como seu martelo de artesanato, mas o segundo era obscenamente grande, tendo uma mão que era metade do tamanho de um homem adulto normal e um braço de vara que tinha 2 metros. Ambas as armas se expandiram instantaneamente para acomodar seu novo tamanho. No momento em que Leonel viu o primeiro martelo, seu coração disparou. Mesmo disfarçado, ele soube quem era essa pessoa imediatamente. Era uma falha simples, e provavelmente uma que Talon nem considerava como tal. Mas como Leonel poderia não perceber? Mesmo que fossem apenas os martelos em expansão, Leonel ainda teria percebido. Ainda caindo no ar, o corpo de Talon se curvou como um arco, esticando ambos os martelos para trás enquanto ele soltava um rugido poderoso. Trovões ecoavam nos céus, e raios desciam, atingindo seus martelos. Um longo, o outro curto, eles formavam um ritmo estranho entre os dois que abalou o mundo. Morrer. As pupilas de Leonel se contraíram. Sua alabarda tremeu em sua mão, brilhando com uma luz dourada mais feroz. Ele aproveitou a oportunidade para inundá-la com emulação de força espacial que era totalmente imperceptível. O aspecto força dos sonhos era muito bom em esconder. Ele empurrou para cima, seu olhar aguçando-se ao máximo. Bum! O mundo tremeu, o planeta parecia prestes a entrar em colapso. Capítulo 2830. 2 esferas lutavam ferozmente no ar, uma de baixo e a outra de cima. Arcos de relâmpagos irradiavam da última e um bombardeio frio e azul de chuva vinha da primeira. Ambos os exércitos foram explodidos, e o buraco dentro da formação rachou ainda mais sob o poder de sua reverberação. Os dois sentiram seus braços tremerem em retirada. Leonel deu um passo para trás que abalou a terra e quase fez com que a fundação dos muros da cidade desmoronasse.
Os martelos de Talon quase voaram de suas mãos e ele foi forçado a girar no ar para trás, aterrissando tão pesadamente que o exército do Deus do Mar foi forçado a outra rodada de retirada. Nenhum dos dois parecia disposto a deixar essa pausa durar muito tempo. Eles seguiram direto um para o outro, um envolto em relâmpagos e o outro dançando com as lágrimas da mãe natureza. A alabarda de Leonel arqueou-se no ar, sua expressão impassível e seu olhar frio como gelo. Ele olhou bem nos olhos de Talon, e apesar da diferença de altura, eles pareciam estar em pé de igualdade. Bang, bang, bang. Seus golpes eram furiosos, seus braços se moviam em um borrão e seus corpos se deslocavam pelo espaço como se não fosse um obstáculo, como se pudessem dobrá-lo, torcê-lo e encurtá-lo à vontade. Isso foi até Leonel de repente fazer o oposto. Seu domínio pareceu se solidificar, e Talon precisou do dobro de esforço para viajar tão longe. Talon retaliou, sua vontade se expandindo e seus martelos brilhando com o poder de uma força de arma contundente. Ele destruiu grande parte da força do domínio de Leonel, avançando com uma chuva de relâmpagos. Arcos de ouro faiscavam e dançavam, transformando o chão em cinzas em todos os lugares que tocavam. O mundo ao redor deles parecia pintado por um mestre. Raios cortavam através de fortes granizos de água, e gotas brilhavam sob sua luminescência. Leonel sentiu isso mais claramente. Seu coração palpitava e sua alabarda zumbia. Ele agarrou a imagem e a tornou sua, e naquele momento, sua alabarda pareceu incorporar a imagem. Tempestade. O relâmpago de Talon parecia não ser mais seu. Foi arrancado de seu controle e enrolado na alabarda de Leonel como se ele fosse quem empunhava o martelo de Thor. Os céus ondularam e dragões de inundação rugiram, serpenteando pelas nuvens escuras de cúmulo-nimbus como se nadassem pelo oceano. Os dragões de inundação criaram chifres e se solidificaram, tornando-se poderosos dragões orientais que tremiam com o movimento da lança de Leonel. O domínio parecia se expandir rapidamente conforme a vontade de Leonel se agarrava mais e mais. Rapidamente Talon se viu em desvantagem enquanto Leonel começava a dominá-lo. Cada golpe de sua alabarda era sutil à sua maneira, a força universal ao redor de seu corpo reagindo da mesma forma. Às vezes era feroz, às vezes acalmava, diminuindo o ritmo da batalha, e então podia repentinamente explodir em uma barragem furiosa. A alabarda de Leonel avançou pelo ar, perfurando-o a dezenas de vezes. Ela se moveu tão rápido que ele pareceu formar uma rede através dos céus tão inescapável quanto as gotas de chuva. O corpo de Talon foi instantaneamente crivado de ferimentos, e ele foi forçado para trás. Um bocado de sangue jorrou de seus lábios, e ele olhou para si mesmo como se estivesse enojado. Quem é você? Talon rosnou, encontrando os olhos de Leonel. Leonel levantou sua alabarda e a cravou no chão. Naquele momento, porém, por um breve instante, toda a chuva do mundo pareceu congelar. Eu sou o general Mayweather do Império da Nuvem Fugaz. Seu rugido ressoou e o exército humano congelou antes que ele rugisse. O barulho era ensurdecedor e naquele momento, até mesmo os deuses do mar que tinham encarado isso apenas como uma excursão casual tiveram seu moral abalado. Aqueles que buscam prejudicar os cidadãos do Império de Sua Majestade Imperial sofrerão sob minha lâmina. Dê um passo à frente. A voz de Leonel ecoou mais alto que o trovão acima. Ninguém percebeu que os dragões relâmpagos serpenteantes nos céus de repente ganharam uma tonalidade arroxeada em suas pupilas reflexivas. Naquele momento, um poder opressivo desceu e os envolveu a todos, incluindo Talon. Para a surpresa de Leonel, Talon imediatamente olhou para o céu como se já tivesse identificado o problema. Uma faísca de relâmpago ecoou pela paisagem dos sonhos de Leonel. Rapidamente conectou várias memórias, começando de como Talon conseguiu evitar a armadilha que ele lançou em Somnus ao estilo de batalha de Apex. Tudo se encaixou. Clarividência? Onipotência? Uma bastardização de ambos? O olhar de Leonel se estreitou. Nesse caso, rugido, rugido, rugido. Os dragões não se esconderam mais. Eles desceram, seus corpos enviando ondas brilhantes de relâmpagos em todas as direções. Em contraste com seus corpos dourados, seus olhos eram como joias de safira polidas. Naquele momento, Leonel combinou seu poder do rei, aspectos das artes da força da família Lucknix e seu domínio da lança, tudo em um. O exército do Deus do Mar caiu de joelhos e Talon sentiu-se completamente suprimido. Leonel levantou sua alabarda e apontou para ele. A raiva borbulhando no coração de Talon transbordou. Esse humano realmente achava que era melhor que ele? Se não fosse porque ele não podia revelar sua herança bárbara ainda. A fúria subiu à cabeça de Talon, e ele estava prestes a ir com tudo quando uma figura graciosa apareceu. A silhueta de Sashai balançou, e o mundo tremeu. Leonel sentiu como se seus dragões pudessem entrar em colapso a qualquer momento, mas nada disso foi mais chocante do que o que ele viu em seguida. Uma tábua apareceu na mão de Sashai, irradiando uma cor dourada. Um pulso saiu dela e o domínio de Leonel foi diretamente destruído. Ele deu um passo para trás e seu coração deu um salto antes que ele o reprimisse. Sashai deu um passo à frente, sua aura continuando a crescer. A cada passo, a pressão sobre Leonel aumentava mais e mais até que parecia que ele seria forçado a se ajoelhar. Seus pensamentos estavam girando, tentando entender quem era essa pessoa e qual poderia ser seu relacionamento com Talon, quando sua mente ficou completamente em branco. Isso não foi por causa da força de Sashai, mas sim por causa de suas primeiras palavras para ele. Você acha que eu não consigo reconhecer um enviado das bestas divinas quando vejo um? Bum. Capítulo 2831. O olhar de Leonel se estreitou enquanto ele dava um passo estabilizador para trás. Sua expressão permaneceu indiferente, como se ele não tivesse registrado as palavras de Sashai. Levando um momento, ele focou seus sentidos no interior de seu corpo, tentando entender o que estava acontecendo. Então ele clicou. Após perceber o perigo que seus fatores da linhagem da Estrela do Norte representavam, Leonel mudou sua abordagem para usá-los.
De habilidades que eram amplamente baseadas na alma, ele as mudou para habilidades físicas puras. Foi graças a isso que ele conseguiu elevar o padrão de seu ser para semideus tão rapidamente. Sem isso, sua evolução poderia não ter acontecido. Por meio de seu processo, ele obteve a ajuda de Aina. Seus próprios métodos eram muito grosseiros, então ela criou uma linha de pílulas que poderiam ajudar a mudar sistematicamente seu corpo e aumentar o poder de sua fundação. Ele ainda não havia completado esse processo, mas já estava no nível de um semideus. Então, pode-se dizer que ainda havia bastante espaço para melhorias no futuro. No entanto, isso deixou um problema óbvio que ele não havia considerado. Não era fazer o fator de linhagem da Estrela do Norte mais alinhado com seu corpo do que com sua alma que o tornava mais besta do que humano? E se esse fosse o caso? Então isso não significava que as tablets sábios poderiam ser usadas para suprimi-lo da mesma forma que ele as usou para suprimir as bestas na sequência de desafios? Tudo isso não vinha ao caso. Porque mesmo em comparação a uma supressão como essa, o fato de essa mulher ter uma tábua dourada não era o assunto mais urgente aqui. Ele suspeitou de algo desde o momento em que ouviu o nome Ordem Sábia do Mar. Como ele estava usando a tradução por meio de sua força dos sonhos, era uma sequência de palavras que o atingia muito mais forte. A única maneira de ser traduzido assim em sua mente era se a conexão entre os dois fosse incrivelmente forte. Mas ele ainda não esperava uma tábua de ouro. Ele já havia obtido sua própria tábua de prata por meios misteriosos. Tábuas de ouro eram incrivelmente raras, pois só existia uma tábua de vida para cada fluxo. A ideia de que uma raça aleatória em um mundo incompleto poderia ter uma. Mas por outro lado, sua própria tábua de prata não tinha aparecido aleatoriamente? Ele ainda não sabia como ela tinha encontrado seu caminho para aquela zona. Mesmo agora, Leonel não tinha ideia de que Niuren havia implantado propositalmente a tábua de prata na zona do coração valente para ensinar a Leonel o valor da vida. Se não fosse por Niuren, Leonel nunca teria tido uma segunda chance de reviver Goggles e os outros. Nesse caso, ele nunca teria sentido a separação entre ele e um homem que ele uma vez chamou de amigo próximo, ou o peso da traição de Goggles. Mas mesmo sendo ignorante de tudo isso, Leonel ainda sentia que era inconcebível. Isso porque seu próprio universo pelo menos tinha resquícios dos Lukniks e Falks, antigos pilares da raça humana. Ele até tinha sido atacado por um verdadeiro enviado da destruição. Este mundo tinha algo disso? Leonel ainda sabia muito pouco para confirmar, mas tudo o que sabia lhe dizia que isso era um firme não. Estabilizando o equilíbrio, Leonel se manteve firme. O olhar de Sashai vacilou e seu rosto de repente empalideceu consideravelmente. Até mesmo Leonel só conseguiu usar o tablet da vida de todas as coisas para suprimir as outras feras por alguns segundos atrás durante a sequência de desafios. Quanto mais poderosos eles eram, mais agressivo era o custo para sua força dos sonhos. Mas aqui havia vários fatores a serem levados em conta. Primeiro, este não era um mundo dos sonhos. Ou seja, manifestar a força dos sonhos e forçá-la a agir era muito mais difícil. No mundo dos sonhos, o local onde a sequência de desafios ocorreu, Leonel podia até mesmo criar armas e efetuar mudanças no ambiente a partir de sua força dos sonhos. No entanto, aqui fora, ele só podia confiar em sua emulação de força espacial para fazer isso. Sem o ambiente do mundo dos sonhos, a força dos sonhos não era nem de longe tão tangível. Segundo, quem Sashai pensava que era exatamente? Ela deu um pouco de pressão em Leonel, mas isso foi porque ele estava reprimido. Certamente havia algum segredo sobre os deuses do mar que o deixavam curioso, mas ainda não era o ponto em que ele pensava neles como os deuses que eles se consideravam. A força dos sonhos de Leonel estava no estado de vida superior, e ele era um soberano além disso. Poderia muito bem ter sido uma força do estado quase criação como resultado aos olhos da maioria. Ela estava na 7ª dimensão. Toda a sua vida foi passada em um mundo incompleto. Quem era ela para tentar suprimi-lo com uma tábua? Leonel nem precisou expor um de seus próprios comprimidos, enquanto o erro de Sashai já havia feito com que sua força dos sonhos fosse drenada até a gota final. Nesse estado, sua mente estava confusa e ela não conseguia nem ficar de pé, muito menos lutar. Essa nem era a pior parte. Ela tinha especulações, mas não tinha provas. Mesmo que um enviado conseguisse encontrar algum método indireto de assumir a forma humana, como ele seria tão habilidoso com uma arma quanto Leonel? Forças de armas não eram forças que bestas podiam empunhar. À primeira vista, sua conclusão era ridícula. No entanto, Leonel não zombou dela por isso. Agora, ele tinha certeza de que esta era a mulher decisiva por trás das ações dos deuses do mar. E como esperado, quando ele estava prestes a fazer um movimento para acabar com essa batalha depois que seu corpo foi recuperado, Sashai tomou outra decisão decisiva. Retiro. Ela se virou para Talon. Proteja-me. O comando repentino pegou os deuses do mar desprevenidos, mas Leonel percebeu por que ela fez essa escolha. Isso pode ser considerado uma perda total. Mas Leonel deixaria que eles saíssem tão facilmente? Sua alabarda tremeu e os dragões no céu rugiram mais uma vez. Capítulo 2832. A carnificina que Leonel desencadeou não foi pequena nem um pouco. Os deuses do mar caíram às dúzias e não mostraram o menor preconceito. Os jovens deuses do mar que vieram pensando que esse seria um método fácil de exercitar sua força e enriquecer ficaram horrorizados. Eles rapidamente fugiram para suas naves voadoras, mas só conseguiram parecer horrorizados quando Leonel deu um passo no ar. Dragões seguiram o fluxo de sua alabarda e ele os destruiu a todos, um após o outro. As devastadoras máquinas de guerra que poderiam destruir até planetas se encontraram suprimidas. Leonel nem precisou sobrecarregá-lo com poder. Ele mirou nas fraquezas deles uma após a outra. Quando ele estava matando os jovens, sua alabarda era tirânica, ampla e aparentemente interminável. Quando ele mirava nas naves, isso se tornava preciso, deslizando entre falhas em suas artes da força e painéis em seus corpos de metal. Então elas explodiam para fora. Os humanos não conseguiram nem seguir Leonel. Do começo ao fim, Leonel não tentou parar Talon e Sashai.
Primeiro, ele tinha certeza de que não conseguiria, pelo menos não sem revelar mais do que queria ainda. Segundo, Sashai definitivamente tinha trunfos restantes. O fato de ela ter ordenado uma retirada decisiva, mesmo sabendo que isso lhe custaria perdas devastadoras, diz muito. Leonel não pôde deixar de lembrar o fato de que eles tinham apenas enviado sua geração mais jovem para a frente. Eles estavam claramente planejando algo mais profundo. Dito isso, Leonel também tinha certeza de que havia encontrado um balcão para eles. Se não fosse pela chuva, ele não acreditava que Sashai teria desistido tão cedo. Só que, por enquanto, ele não tinha certeza de qual era exatamente essa fraqueza. Sashai partiu tão decididamente que não teve a chance de descobrir. E algo lhe dizia que mesmo que capturasse alguns deuses do mar para fazer experimentos, seria inútil. Esta mulher provou ser inteligente. Se isso fosse exposto de uma forma ou de outra, por que recuar? Mesmo que ela quisesse minimizar as baixas, recuar assim era a antítese disso. Ela deveria ter feito isso de forma mais sistemática em vez de basicamente jogar todo mundo aos lobos. Embora pensasse isso, Leonel ainda capturou vários jovens deuses do mar. Na opinião dele, era fácil avaliar o quão inteligente alguém era. Explicar a estupidez de alguém era outra questão completamente diferente. Mesmo que tivesse suas deduções, ele definitivamente as verificaria 3 vezes. Ele só tinha uma chance. Porra! O rugido furioso de Talon quase destruiu sua nave voadora. Se não fosse pelas runas se iluminando para parar a sequência logo antes de ultrapassar sua capacidade limite, isso realmente teria acontecido. Ele se virou para Sashai com um par furioso de olhos vermelhos. Seu disfarce já havia se despedaçado sob sua raiva, revelando um corpo magro suprimido por correntes. Ele havia perdido tanto de sua gordura que toda vez que suas tatuagens brilhavam, as correntes chicoteavam, dilacerando sua pele. Mas ele não parecia notar. Se não fosse pelo fato de Sashai ter trazido aquele tablet, ele nunca teria ouvido sua ordem de recuar. Seus tios não lhe contaram nada sobre o que estava acontecendo, mas ele sabia reconhecer uma tábua sábia quando via uma. Ver um não-humano empunhando A era ainda mais chocante. Foi só por isso que ele suprimiu sua fúria. Na verdade, qualquer outro membro da raça bárbara em sua posição já teria atacado. Talon estava reprimido há quase 1 ano. Tudo o que ele pensava era naquela perda de novo, e ainda assim, no momento em que ele conseguiu se libertar mais uma vez, ele realmente perdeu de novo. Até uma pessoa normal ficaria furiosa com isso, quanto mais um gênio da raça bárbara, um verdadeiro semideus. Por que você tomou essa decisão? Talon rosnou. Sashai sentiu um grande perigo naquele momento. Na verdade, seu orgulho havia levado 2 golpes seguidos. Primeiro Talon gritou com ela e então Leonel ignorou seu trunfo como se ela não passasse de uma idiota. Encarando o olhar de Talon, ela percebeu que não passava de uma formiga aos olhos desses 2 jovens. Foi um golpe que a atingiu com força, mas foi uma prova de seu caráter que sua expressão pálida rapidamente voltou ao normal. Seu batimento cardíaco desacelerou para uma cadência uniforme e encontrou o olhar de Talon. Não havia outra escolha. Se a chuva continuasse, não seriam apenas os guerreiros normais que morreriam, seríamos nós que cairíamos. Talon franziu a testa. Não, mas eu morreria. Eu e alguns dos mais importantes da nossa raça. Por quê? Não posso te dizer isso. Não teste minha paciência. O rosnado profundo de Talon reverberou pela nave e pareceu ainda mais perigoso do que seu rugido anterior, muito mais alto. Sashai tremeu, mas se forçou a se acalmar mais uma vez. Mesmo que você me ameace, eu não posso te contar. Eu tenho um selo em mim. Se eu tentar falar sobre tais assuntos, eu vou morrer. Se você quiser saber, pergunte à minha mãe. Mas eu não tenho certeza se ela poderia te contar também. Ela pode estar selada também, embora eu nunca tenha perguntado. Os olhos de Talon se estreitaram. Ele percebeu que Sashai não estava mentindo. Então como você sabe em primeiro lugar se você assume que todos estão selados? Eu entendo inatamente. Não posso dizer mais do que isso. Talon desviou o olhar para o anel no dedo dela. Esse tablet. Onde você o conseguiu? Minha mãe o enviou aqui e disse que seria útil infelizmente. Ele falhou mesmo assim. Aquele homem é realmente o enviado? Sashai respirou fundo e expirou. Eu realmente não sei. Ele não teve nenhuma reação quando eu falei, mas não parecia que ele reagiria a nada naquele momento. Ele é um guerreiro experiente, e provavelmente se treinou para não ouvir nada que um oponente diz, caso haja algum truque mental em ação. Ao mesmo tempo, o tablet não respondeu do jeito que eu pensei que responderia. Eu realmente não sei. Provavelmente só minha mãe sabe com certeza. Leonel estava de pé sobre uma mesa. Ao seu lado, Aina dissecava o cadáver de um deus do mar. Essa não era sua especialidade. Ele nem saberia por onde começar. E estava claro que Aina também não estava muito familiarizada com esse processo. Mas então ela disse algo que abalou Leonel profundamente. Relâmpagos ecoavam em sua paisagem dos sonhos. Então é por isso. Capítulo 2833. Leonel honestamente não esperava que ele mesmo descobrisse. Se ele estivesse tão confiante, ele teria feito isso desde o começo sem perder tempo pensando em tantos outros métodos. No entanto, o que ele não esperava era que ele era mais inteligente do que ele supunha ser. Isso era raro para ele, honestamente. Normalmente, ele errava por excesso de confiança. Talvez isso fosse parte das mudanças trazidas por seu novo caminho da soberania da força dos sonhos. Mas Leonel não achava que fosse tão simples. Não era que ele tivesse se subestimado. Em vez disso, ele simplesmente tinha o conjunto exato de informações de que precisava para deduzir exatamente o que estava diante dele. De muitas maneiras, isso foi uma grande coincidência. Se ele tivesse que descrever os fracos dos deuses do mar em uma única linha, seria o seguinte. Eles estavam tentando substituir a função da força terrestre e falharam em fazê-lo perfeitamente.
Como tal, eles tinham uma fraqueza que carregavam consigo. Ironicamente, era uma fraqueza que machucava mais os mais fortes deles. Quando Leonel atingiu o estado de vida com sua força dos sonhos, foi porque ele havia compreendido a função que a força da Terra desempenhava em todos os mundos. Era uma âncora, uma existência que permitia que todas as outras forças ao redor se reunissem e usassem sua estabilidade como base para se apoiar. Isso nunca foi tão óbvio quanto em mundos incompletos. Porque a vastidão do espaço estava desprovida de força. Porque a força só se acumulou em planetas. Este era um segredo aberto que poucos conseguiam deduzir. Até Leonel levou muitos anos até finalmente juntar 2 e 2. E foi somente depois de ter sucesso que ele finalmente conseguiu usar a força terrestre em seu potencial máximo. A única parte infeliz era que Leonel não tinha nenhum método para maximizar seu uso da força terrestre agora, além de seu corpo de metal. Quando se tratava de realmente usar e executar com a força terrestre, era grosseiro na melhor das hipóteses, e foi por isso que ficou em segundo plano em muitas de suas batalhas. Ele tinha pensado em trocar por uma técnica da tablete da vida por um longo tempo. Já fazia muito tempo desde que ele fez isso, e desde que ele ganhou a tablete, ele acumulou um grande número de pontos. Acontece que ele estava realmente muito ocupado, e uma coisa atrás da outra parecia surgir constantemente. O que ele não esperava era que de repente se deparasse com algo assim, porque o peso dessa descoberta poderia levá-lo ao futuro de maneiras que ele ainda não conseguia ver. Se ele estivesse certo, então ele tinha quase certeza de que tinha pelo menos 80% da história. Em um passado distante, os deuses do mar provavelmente eram naturalmente uma raça com sua afinidade com a força da água. No entanto, conforme eles cresceram, eles provavelmente também sentiram que isso era uma limitação. O oceano tinha uma grande quantidade de força da água, mas era muito parecida com uma força neutra na forma como funcionava. A menos que fosse um lago ou rio especial, ou que alguém se esforçasse muito para purificar e isolar uma região. O oceano era apenas uma enorme amálgama de inúmeros tipos diferentes de força da água. Além disso, mesmo que fossem uma raça com grande afinidade por apenas um elemento, eles ainda eram humanoides e não bestas. Isso significava que eles frequentemente nasciam com índices de habilidade e outras afinidades que não podiam ser usadas corretamente na água. Para combater isso, pelo menos na especulação de Leonel, os deuses do mar queriam transformar seus oceanos em uma réplica da Terra. Basicamente, eles queriam um método de unir outras forças e atraí-las para o oceano, assim como os planetas também poderiam atuar como âncoras para as forças. Surpreendentemente, eles conseguiram. Infelizmente, isso teve um preço. Era provável que a abundância de água doce os enfraquecesse muito, mas não de uma forma óbvia. Seus corpos estavam bem, mas seu controle da força ficou muito distorcido. Para simplificar uma questão complicada, embora eles tenham conseguido replicar a função que a força terrestre desempenhava nos planetas, eles falharam em replicar uma função idêntica. A maneira como as forças interagiam quando dissolvidas na água era muito diferente da maneira como elas reagiam naturalmente no ar. Eles cultivaram métodos para produzir bons efeitos na presença de água salgada, mas, por extensão, perderam a capacidade de fazer o mesmo em um ambiente normal. Havia uma razão óbvia também. A força da Terra agiu como uma âncora para outras forças, verdade. Mas essas outras forças não foram difundidas na Terra. Em vez disso, elas apenas se estabeleceram em sua superfície. O método que os deuses do mar usaram obviamente exigia que a força estivesse dentro da água, ou então como eles permaneceriam debaixo d'água. Era completamente necessário. No final, eles acabaram se prejudicando. Essa era uma fraqueza enorme, quase inconcebível. Isso significava que sem água salgada, os mais fortes dos deuses do mar não poderiam nem começar a exibir sua verdadeira força. Eles teriam que tentar terraformar um planeta como fizeram aqui, ou teriam que carregar grandes reservas que poderiam imediatamente implantar em algum tipo de domínio. Mas isso só fez Leonel sorrir. Isso porque a outra razão pela qual ele havia descoberto isso tão rápido foi precisamente por causa de seu primeiro grande avanço na força da Terra. Esse avanço era a importância da força da Terra no corpo, e sua relação com minerais e metais vitais que mantinham alguém com boa saúde. O mar dos deuses do mar não era uma relação perfeita de 1 para 1 com esse conceito? O sal era apenas parte da equação. Com toda a probabilidade, o oceano foi bombeado cheio de todos os tipos de outros minerais também. Então o que aconteceria se Leonel contra-atacasse com sua força terrestre? Capítulo 2834. Quando Leonel teve esse pensamento, ele quase relaxou visivelmente. Tudo neste mundo incompleto parecia outro mistério pronto para dar uma mordida em seu pescoço. Ele estava preparado para enfrentar os deuses se necessário, mas correr para os deuses do mar foi ironicamente um golpe. Parecia que este mundo incompleto era muito maior do que ele sabia. Mesmo com toda a sua preparação, ele tinha chegado a isso presumindo que os nativos deste mundo seriam a parte fácil, vindo a descobrir que eles eram uma variável em si mesmos. Mas agora ele não só havia descoberto uma fraqueza devastadora do mais forte deles, como também havia exposto uma das partes, a raça bárbara. Ele não disse nada, mas como ele não reconheceu Talon? Talon provavelmente não esperava que ele estivesse de pé em frente a Leonel, ou então ele não teria sacado tão casualmente uma arma de identificação. Quanto ao fato de Sashai tê-lo considerado um enviado, ele não estava nem um pouco preocupado. Primeiro, isso pode ser algo positivo, não negativo. Quanto mais fundo eles achavam que suas águas corriam, mais chances ele teria de tirar vantagem da ignorância deles. Quando chegasse a hora, ele poderia até mesmo contra-atacar diretamente a tábua de Sashai no momento certo para dar um golpe mortal. Afinal, como a tábua dourada poderia suprimi-lo enquanto ele estava de posse da tábua da vida? Segundo, ele tinha quase certeza de que Sashai estava apenas dando um tiro no escuro. Ela não tinha certeza alguma. Basicamente, acreditando ela ou não, Leonel teria vantagem. Afinal, eles nunca tinham visto seu rosto e não tinham ideia de quem ele era. Nem o Imperador Nuvem Fugaz tinha ideia.
Ele nunca correria o risco de expor seu rosto real para um homem assim. Dito isto, isso não significava que Leonel ainda não tivesse problemas para lidar. A primeira era a mais óbvia. Como diabos eles conseguiram colocar as mãos em uma tábua de ouro? A segunda coisa também estava bem próxima da vanguarda de sua mente. Se a raça bárbara era a segunda parte envolvida neste mundo, quem seria a terceira? E a terceira questão era um problema com o qual ele teria que lidar agora. Ele havia repelido o inimigo por enquanto, então o que ele deveria fazer com o Império da Nuvem Fugaz? Quais deveriam ser seus próximos passos? Leonel se perdeu em pensamentos por um momento antes de sentir que havia apenas um caminho real a seguir por enquanto. Seus números eram muito poucos. Recuperar território humano era inútil se ele não pudesse ter humanos ocupando-os. Essa foi a primeira e mais urgente necessidade. Então, ele precisaria criar um ofício que pudesse dar aos guerreiros da raça humana sua habilidade natural de combater os deuses do mar. Se ele pudesse fazer isso, ele realmente viraria o jogo. E ele já tinha algumas ideias. Nem um dia depois da retirada dos deuses do mar, Leonel começou a implementar seus planos. Sua vitória tornou tudo muito mais fácil. Mesmo que o imperador ainda tivesse suas dúvidas, ele não tinha escolha a não ser ouvir Leonel diretamente. A única razão pela qual o imperador poderia lutar contra Leonel agora era se ele estivesse preocupado em manter sua posição de liderança no futuro. Se Leonel visse qualquer sinal de tal coisa, ele mataria o homem diretamente. Nesse ponto, ele estava menos preocupado em ser exposto porque já havia estabelecido uma base. Sem a interferência dos deuses do mar, as mudanças que ele conseguiu fazer na força e arte protetora dele só poderiam ser ditas como divinas por si só. Na verdade, a formação não protegia mais apenas a cidade, ela envolvia o planeta inteiro. Ninguém seria capaz de dar um passo à frente sem a ajuda de Leonel, e ele tinha que agradecer aos deuses do mar por tornarem isso tão fácil. As naves voadoras deste mundo incompleto eram um pouco diferentes do que ele estava acostumado no verso dimensional, mas o que escaparia era a importância de um núcleo de poder. Leonel havia derrubado dezenas dessas naves com facilidade, e usar algumas de suas fontes de energia para alimentar a arte da força protetora era tão fácil quanto respirar. A melhor parte foi que os deuses do mar lhe deram ainda mais inspiração. Usando conceitos que ele havia aprendido da água do mar única, ele foi capaz de criar uma arte da força que atraiu a força em sua direção e também atuou como uma âncora. Dessa forma, quanto mais o tempo passasse, mais forte a arte da força se tornaria. Mesmo depois disso, Leonel ainda não havia terminado com os restos das naves voadoras caídas. Ele os reconstruiu, criando muitas naves muito menores e inúmeras vezes mais poderosas. Com sua habilidade atual em criação, ele nem estava muito preocupado com a raça bárbara nessa frente. A raça bárbara não era uma raça de artesãos. Pode-se dizer que Talon era uma anomalia completa, e mesmo ele não era páreo para Leonel há quase um ano, muito menos atualmente. Leonel havia pisado no limiar do caminho do eu. Na verdade, se eles estivessem restritos a artesanar algo da mesma dimensão, nem Minerva poderia se igualar a ele. Em apenas 3 dias, Leonel reformulou todo o império até que ele ficou completamente irreconhecível. Ele não fez nada sobre suas formas de governo ou coisas do tipo porque não se importava. Ele não veio aqui para governar essas pessoas. Ele precisava de seus guerreiros e nada mais. Foi aqui que Anastasia assumiu o centro das atenções. Após criar um projeto, o pequeno espírito do mundo teve um dia de campo. Ele produziu em massa milhões de armaduras e armas que poderiam conter a força dos deuses do mar. Quando ficou satisfeito, Leonel pegou sua frota de navios e partiu para o ataque. O objetivo? Para devolver todo o domínio humano aos seus legítimos donos. E francamente foi quase fácil demais. Nem mesmo meio mês depois, todos os invasores foram expulsos e forçados a recuar para o antigo campo de batalha. Capítulo 2835. Era fácil demais. Tanto que era difícil se orgulhar de qualquer coisa. E Leonel não sentia que deveria. As pessoas desses mundos incompletos eram muito inferiores ao que Leonel já havia experimentado no mundo exterior. O fato de não terem tido chance não o surpreendeu. Seus ofícios eram ordens de magnitude mais fortes do que os deles. Sua força era ainda mais exagerada em comparação. Seus esquemas eram de alguma forma ainda mais sufocantes do que por nenhuma outra razão além do fato de que ele achava que manipular a força dos sonhos deles era muito fácil. A única preocupação de Leonel era que esse tipo de reversão rápida estava praticamente colocando um alvo em sua testa, gritando para os topos das montanhas que ele provavelmente era um dos 3 que haviam comprado a informação. Mas depois de fazer uma análise de custo-benefício, ele sentiu que esperar demais só lhe seria prejudicial. Ele tinha apenas 3 anos, e um mês já havia se passado. Ele não só precisava lidar com seus inimigos, mas também precisava compreender os fundamentos deste mundo e, além disso, precisava encontrar um método de elevá-lo ao reino dos deuses. Ele tinha uma boa ideia de que limpar todas as suas zonas lhe daria o resultado de que precisava, mas ele tinha que se dar margem suficiente para realmente verificar se isso era verdade ou não. Além disso, mesmo com sua força, limpar tantas zonas levaria muito tempo. Isso também não levou em consideração uma anomalia muito específica que ocorria quando uma zona não era limpa. Leonel nunca havia encontrado essas zonas na zona dimensional, mas sempre foi avisado de que se uma zona não fosse limpa, ela poderia engolir um mundo. O que ele não sabia era o que aconteceria quando isso acontecesse. O verso dimensional não parecia ter nenhum evento documentado do tipo, mas isso não significava que este mundo não tivesse. Se uma zona subdimensional acabasse engolindo o mundo, ou mesmo várias zonas, quem sabe o que poderia acontecer? Nesse ponto, não seria inteligente da parte de Leonel continuar complacente. Essas zonas mutantes provavelmente seriam perigosas até para ele, mas era necessário que ele os fechasse se quisesse ter esperança de que seu mundo incompleto atingisse seus padrões. Deixando isso de lado, havia outro motivo pelo qual Leonel não estava muito preocupado em se expor. Sachá e suas palavras. Se descobrissem que ele era humano, isso seria ruim, mas se achassem que ele era um emissário,
isso seria outra história. Eles estariam fazendo o jogo dele. Depois que os deuses do mar foram expulsos do domínio humano, Leonel começou a seguir em frente com seu próximo plano. Como ele disse, ele não veio aqui com a intenção de governar, então nenhuma das medidas que ele tomou foi para a estabilidade futura, de forma alguma. Em vez disso, depois de libertar os humanos que estavam em cativeiro em sua terra natal, ele começou a recrutá-los. Ele estava construindo um exército cada vez maior, saqueando os recursos de vários planetas e outros depósitos que encontrou com a ajuda de Anastasia. Ele equipou todos eles com armaduras que poderiam combater os deuses do mar perfeitamente e eram resistentes à força anárquica. Então ele marchou para o campo de batalha antigo. A batalha durou apenas alguns dias, mas logo a raça humana não apenas recuperou seu pedaço do antigo campo de batalha, mas também tomou a força ao dos outros. Foi somente depois que isso foi feito que Leonel desapareceu. Ninguém sabia para onde ele foi, mas a raça humana estava mais estável e poderosa do que nunca. E pelo menos por enquanto, ninguém tinha intenção de começar uma disputa interna. Pelo menos ainda não. Leonel realmente havia desaparecido, e ele tinha ido direto para o domínio Oryx. Ele tinha passado pouco tempo neste lugar, mas ele entendeu muito bem. Depois de interagir com 3 das 4 raças principais aqui, ele sentiu que os Oryx tinham as menores chances de serem controlados por algum poder externo. E isso incluía até mesmo os humanos que ele tinha acabado de libertar. Suas ações gerais foram as mais normais. Leonel não estava chegando a essa conclusão apenas com base em sua experiência pessoal, mas também nos registros da raça humana. Dito isso, isso não foi realmente o suficiente para abandonar de repente o domínio humano e vir para cá. Havia outra razão para isso. E isso estava ligado ao ódio que a raça humana tinha pela raça das nuvens. Após ler a história deles, Leonel descobriu que a raça das nuvens que uma vez existiu neste mundo incompleto era incrivelmente cruel. O atual domínio humano já foi o domínio das nuvens, e a última raça escravizou a primeira. Muitos humanos só relutantemente tinham genes da raça das nuvens no sangue porque seus pais tiveram suas vontades esmagadas e suas inocências tiradas à força. Eles eram todos descendentes de filhos bastardos de escravos. Agora, eles tinham que viver com suas peculiaridades únicas. Então, em vez de reivindicá-los como características da raça das nuvens, eles os reivindicaram como humanos. Leonel entendeu o sentimento e os respeitou bastante por isso. Dito isto, parecia um conto de fadas. A raça humana era muito mais fraca que a raça das nuvens, e a história mostrou isso muito bem. Então, como foi que a raça humana não só conseguiu se erguer de sua opressão, mas até mesmo destruí-los e estabelecer seus próprios impérios como substitutos? Faltava alguma coisa aqui. Claro, sempre havia uma chance de que seus contos fantasiosos de heróis e heroínas fossem verdadeiros. Mas as chances eram tão pequenas que Leonel não estaria nele. Foi quando ele se deparou com uma informação interessante. Capítulo 2836. Era uma história de um grande historiador humano em particular, um que havia escrito vários livros sobre o assunto. Na verdade, muitos dos livros que Leonel havia lido que contavam histórias desses heróis e heroínas foram escritos por esse homem. Isso deveria ter feito Leonel levá-lo menos a sério. Mas mesmo em uma pilha de lixo, ainda havia algum tesouro a ser ganho por alguém em algum momento. O interessante sobre esse livro em particular é que ele falava tanto de um salvador quanto do papel da própria raça das nuvens em sua ruína. A maneira como a história foi tecida fez Leonel perceber algo bem profundo. Alguém definitivamente interferiu. Mas quem? E por quê? E como eles puderam participar disso por tanto tempo? Qual era exatamente o propósito de esmagar a raça das nuvens e permitir que a raça humana sobrevivesse e prosperasse em seu lugar? Quando Leonel teve esse pensamento, ele não pôde deixar de se lembrar do Oryx. Os Oryx definitivamente também tiveram uma origem estranha. Eles não tinham nada a ver com ser uma raça principal deste mundo. Suas populações, quando apareciam em outros mundos incompletos, eram geralmente pequenas e modestas. Não fazia muito sentido que eles explodissem de repente com uma explosão dessas. E por extensão, os deuses do mar eram os mesmos. Leonel não ficaria surpreso se houvesse pequenos grupos de deuses do mar em outros mundos incompletos também. Ele apenas nunca os tinha visto no Dimensional Verse. Isso fez pensar. Ele seria capaz de encontrar informações sobre a ascensão repentina dos Oryx e seu salvador também? Não é de surpreender que Leonel não tenha demorado nem alguns dias para descobrir exatamente isso. Como se viu, os Oryx começaram como uma pequena raça. Eles não conseguiram se expandir, não por causa de seu talento, mas porque suas taxas de fertilidade eram muito baixas. Então, gerações atrás, assim como os humanos, houve uma mudança repentina que lhes permitiu explodir com força máxima. Foi uma coincidência? Alguém tem interferido neste mundo incompleto por muito tempo. É uma quarta pessoa, ou... Leonel pensou no que faria se estivesse na posição dessa pessoa. Eles estavam montando coisas neste mundo incompleto por gerações, e agora as informações sobre sua localização de repente se tornaram públicas. Bem, se fosse Leonel só haveria 2 opções. A primeira era mais agressiva, ou seja, comprar um dos pontos como forma de dissuasão, marcando seu território e dizendo aos outros para não ousarem fazer nenhum movimento. O segundo era mais conservador, mas também tinha um alto potencial de alta. E isso era dizer e não fazer absolutamente nada, preparando-se para armar uma armadilha para qualquer um que o comprasse. No entanto, essa segunda opção pode ser descartada depois que a segunda pessoa comprar. Isso porque depois que 2 pessoas decidissem dar o salto, elas já estariam cautelosas uma com a outra. Era difícil, nesse caso, que qualquer ataque surpresa funcionasse naquele ponto. Nesse caso, seria melhor ser o terceiro a comprar, para dissuadir qualquer um que pudesse ser o quarto. Era altamente improvável que ao ver 3 mergulhando nessas águas, uma quarta pessoa decidisse tomar a mesma decisão. Mas Leonel não foi a terceira pessoa a comprar? Isso
significava que quem quer que fosse tinha escolhido a primeira opção e foi o primeiro a comprar. E essa tática de agressão estava muito de acordo com o caráter da raça bárbara. Dito isto, Leonel estava apenas 20% confiante no fato de que os donos originais deste mundo incompleto eram membros dos bárbaros. A razão para isso era porque, como ele havia dito antes, a raça bárbara não era uma de artesãos. Algo como curar raças, curar suas melhorias, e um relâmpago atravessou a paisagem dos sonhos de Leonel e ele congelou. Ele se levantou, seu olhar brilhando com luzes. Isso mesmo. Como ele pôde negligenciar esse ponto? A existência do Apex não era o maior indicador? A raça bárbara era quase certamente a raça que estava aqui há mais tempo, o que significava que eles também foram os primeiros a comprar. A questão então era, quem era o segundo? Tinha que ser uma raça de pessoas confiantes o suficiente em suas habilidades para atingir esse local, mesmo quando outra pessoa já havia comprado essa informação. Leonel já havia entendido parcialmente antes, mas isso quase certamente significava que eles tinham que ser uma raça semideus ou superior. E o olhar de Leonel se voltou para o domínio Rapax. Eles estavam quase certamente controlando a raça Rapax neste exato momento. Leonel talvez não soubesse quem eles eram, mas sabia que descobriria se entrasse na raça Rapax. Era a hora de descobrir. Poucos dias depois de entrar na raça Oryx, Leonel partiu novamente e entrou no domínio Rapax. Ele não tentou se disfarçar, permanecendo como humano. A única diferença era que seu cabelo havia retornado à cor original, de castanho a loiro sujo, e seus olhos estavam novamente castanhos. Ele suavizou algumas de suas feições e se tornou um pouco mais gordinho. Ele também diminuiu sua altura de quase 6 minutos e 1 segundo e 0 para apenas 6 de altura. Com as peles rudes de animais que usava, ele parecia um guerreiro devastado pela guerra. A razão pela qual ele fez essa escolha foi por causa da conversa que teve com o primeiro Oryx que conheceu neste lugar. Graças a isso, ele sabia que os humanos estavam fugindo para o território Oryx há muito tempo, mas isso não significava que eles não estivessem fugindo para o território Rapax também. Era apenas menos frequente. Os Rapax eram mais cruéis em termos de cultura, por isso eram evitados. Mas foi exatamente por isso que Leonel escolheu sua aparência atual. Esse era o disfarce perfeito para seus objetivos. Capítulo 2837. Embora o domínio humano tivesse sido libertado, não havia passado tempo suficiente para que a raça humana retornasse completamente. As notícias nem sequer se espalharam para lugar algum, exceto para os mais altos escalões das várias raças. Era perfeitamente natural para alguns humanos ainda pensarem que suas vidas estavam por um fio. Quando Leonel entrou na região escura, seus pensamentos giravam com o pensamento que ele ainda não tinha resolvido. Se a raça bárbara tinha ajudado a raça humana a se levantar, por que deixá-los ser destruídos? Por que sequer participar de sua destruição? E se sua destruição era importante para seu plano, por que deixar Leonel recuperar tanto território tão facilmente? Sasha e Talon nem sequer apareceram novamente depois do primeiro desaparecimento. Isso desmentia outra pergunta, e era porque eles estavam apoiando os humanos, Oryx e deuses do mar ao mesmo tempo. O que eles fizeram para criar os bárbaros inválidos? Eles estavam participando da guerra também? Estavam do lado dos bestas divinas caídas e corujas? Leonel sentiu que a resposta para essas últimas perguntas era não, mas isso também significava que essas águas eram muito mais turvas do que ele supunha. Isso deve ser o produto da pressão que os deuses estão colocando nas raças menores. Como não poderia haver ressentimento algum? Claro, por enquanto o abate não envolve os semideuses, mas e quando eles ficarem sem raças mortais para matar? Eles não iriam para os semideuses antes de olharem para si mesmos? Se os semideuses fossem espertos, eles certamente estariam tentando encontrar métodos de se salvar para o futuro. Se o caminho para a divindade significasse experimentar com inválidos, então era isso que eles fariam, mesmo que os inválidos fossem muito mais odiados do que os Falques tinham sido. Essa explicação fez sentido para Leonel, e ele sentiu que havia mais de 90% de chance de estar correta. Mas isso significava que ele havia iniciado o processo em algo muito maior do que esperava. Se as coisas continuassem assim, toda a existência não estaria envolvida em uma guerra em breve? O olhar de Leonel ficou sério. Era ainda mais importante que ele se tornasse o mais forte possível o mais rápido possível. Uma cidade surgiu diante de Leonel, se é que se pode chamar assim. As muralhas da cidade eram formadas a partir de ossos de enormes feras, e os prédios dentro pareciam todos construídos com materiais similares. Parecia mais um cemitério do que uma cidade. A essa altura, ele já havia encontrado vários Rapax, mas nenhum deles reagiu muito. Como esperado, os Rapax eram os menos propensos a se importar. O perigo real vinha da violência de sua cultura. Eles andavam por aí com suas cabeças cobertas de aço em forma de pílulas. Suas caudas de metal chicoteavam atrás deles como as de um escorpião, seus pés de tígrados cavando o chão a cada passo. Eles eram criaturas intimidadoras. Leonel ainda não tinha encontrado nenhum Rapax nos mundos completos, mas eles certamente existiam. Muitos estavam classificados no top 100 da reunião dos reinos, mas eles ainda eram, no final das contas, uma raça mortal também. Quando Leonel chegou aos portões da cidade, um Rapax bloqueou seu caminho. Sua cabeça em formato de pílula estava curvada, sua boca se abrindo amplamente para revelar uma fileira de dentes translúcidos pingando saliva. Suma daqui, fracote. Bang! Sua cabeça explodiu. Ninguém sequer viu como Leonel se moveu. Em um momento, o Rapax estava rosnando, no instante seguinte, estava morto. Leonel chutou o cadáver para o lado e continuou caminhando. Ele sabia porque a guarda Rapax havia reagido daquele jeito. Esta era uma das cidades mais sagradas dos Rapax. Mesmo que fosse um Rapax fraco, teria reagido da mesma forma. Tudo que os Rapax conheciam era o fraco contra o forte. Nada mais importava para eles. E Leonel havia provado sua posição mais do que o suficiente.
Na verdade, ele já havia se esquecido do encontro anterior. De repente ele havia se lembrado de algo sobre os Rapax que o interessou muito, sua imunidade à visão interna. Isso não era mais uma limitação para Leonel porque ele podia sentir a terra dos sonhos. Então os Rapax não podiam mais escapar de seus sentidos, mesmo que quisessem. Mas ele sempre foi curioso sobre essa habilidade. Era uma chance interessante de estudar isso potencialmente. Após entrar na cidade, Leonel não tinha realmente um objetivo. Ele apenas veio para a maior cidade do domínio Rapax na esperança de procurar por algumas pistas. Mas como ele já havia entrado com estrondo, ele provavelmente deveria deixar alguma impressão de um humano poderoso. A coisa mais fácil a fazer era envolver a cidade com sua visão interna e então verificar todas as pessoas que não eram imunes da mesma forma. Mas ele não tinha certeza se deveria ir tão longe ainda. Mesmo que quisesse desempenhar o papel de Senhor Supremo arrogante, ele precisava de pelo menos alguma base primeiro. O que ele queria saber era se ele brilhasse intensamente o suficiente. O poder escondido na escuridão se aproximaria dele. Improvável. Duvido que um semideus, ou Deus, se eu realmente não tiver sorte, sentiria a necessidade de se aproximar de um humano fraco como eu. Acho que a melhor opção é ver se houve algum movimento estranho. Notícias do que aconteceu com o domínio humano devem se espalhar bem rápido. Esta será a melhor chance de ver como os Rapax lerão e reagirão a isso. Da perspectiva desta parte oculta, este deve ser um confronto entre dois dos seus concorrentes. Eles tentarão se unir contra os deuses do mar junto comigo? Eles tentarão preparar os Rapax para a guerra e se acomodar? Eles talvez atacarão os humanos mais vulneráveis e se unirão aos deuses do mar? O último era provavelmente o mais provável, e Leonel tinha que estar preparado para esse possível resultado. Leonel sentiu o chão tremer, mas não era um terremoto. Era um tumulto vindo de um coliseu de ossos. Parecia que estava acontecendo um evento. Capítulo 2838. Leonel entrou no evento bem suavemente e descobriu que o tumulto estava sendo causado por um torneio de algum tipo. O tremor era de toda a torcida nos arredores, se é que se pode chamar assim. O Rapax tinha uma das línguas mais irritantes que Leonel já tinha ouvido. Embora a linguagem do Pluto fosse bem feroz, parecia mais coesa de certa forma. A linguagem do Plutus era como o rugido de um dragão, mas a linguagem do Rapax era como se uma floresta inteira de animais começasse a lutar contra ele ao mesmo tempo. Era uma mistura de rosnados, gritos e cliques. Quando enchia um estádio como esse, parecia mais que Leonel estava no meio da selva em vez de uma sociedade estabelecida. Leonel desceu as escadas, ignorando a confusão até chegar a um corrimão. O corrimão estava abarrotado de Rapax lutando por uma posição melhor, mas ele passou direto, a força de seu corpo os afastando e abrindo espaço. Finalmente, ele teve uma visão clara da batalha abaixo e, para sua surpresa, era na verdade um Rapax e um deus do mar. Os olhos de Leonel se estreitaram. Ele já andava pela cidade há algum tempo. Ele tinha visto muitos Rapax, mas não tinha visto uma única existência que não fosse da raça deles. Embora ele não tivesse reagido muito a isso, ele tinha ficado um pouco preocupado com o que isso significaria para sua própria existência. Mas ele ainda não entrou em pânico. Apenas julgando pela reação dos outros Rapax a ele, ele sabia que não era um grande problema. Alguns olharam para ele curiosamente, mas não havia mais nada. O que Leonel não esperava era que encontraria um deus do mar ali, de todos os lugares. Interessante. É uma tentativa de infiltração? Uma coincidência? Outra coisa, ver uma raça como monólito seria um erro. Leonel não queria se estender demais com falsas suposições. Nem todos os membros dos deuses do mar fariam parte de uma conspiração de um grande mestre. A batalha abaixo foi intensa. O Rapax era um mestre do combate corpo a corpo, como a maioria. Suas pernas, braços e cauda eram todas armas letais, cada uma criando um turbilhão de ataques furiosos. O deus do mar empunhava um lindo sabre azul. Ele estava claramente em uma ligeira desvantagem, mas estava igualmente claro que a batalha não terminaria tão cedo. Os dois estavam pescoço a pescoço. Era o tipo de batalha que podia durar horas, e os Rapax estavam amando cada minuto dela. Leonel olhou para cima e seus olhos se estreitaram. Acima havia arranjos de assentos para aqueles que ele supo serem os nobres dos Rapax. Muito parecidos com os Rapax do verso dimensional, eles tinham runas especialmente coloridas em suas cabeças em forma de pílula. No entanto, não era com isso que Leonel se importava. O que ele notou foi o fato de que havia um deus do mar sentado entre eles. Dois, na verdade. O que está acontecendo? Ele estava completamente confuso. O que estava acontecendo? Ele não tinha visto nenhuma informação sobre os Rapax e os deuses do mar estarem tão perto. Será que o terceiro partido escolheu ficar do lado da raça bárbara, afinal? Isso foi ruim. Muito ruim. Leonel não relaxou depois de sua batalha com Talon. Primeiro, ele sabia que Talon provavelmente estava ainda mais reprimido do que ele, não apenas porque sua dimensão era maior, mas sua constituição semideus era definitivamente de um nível mais alto. Além disso, ele também estava tentando esconder sua identidade. A trifecta fez sua força despencar. Não era só isso, mas ele também sabia que Talon provavelmente era apenas a ponta do iceberg. Por mais rico que Talon fosse, ele não podia comprar as informações que Leonel tinha, nem remotamente. Ele definitivamente tinha o apoio de bárbaros realmente poderosos. Então, se ele estivesse lidando não apenas com o patrocinador de uma raça semideus, mas com uma de uma raça igualmente poderosa, ou talvez até mais poderosa. Além disso, o olhar de Leonel tornou-se assustadoramente frio. Ele sentiu como se alguém estivesse brincando com ele, e ele não sabia de onde vinha esse sentimento. Ele não tinha informações suficientes para confirmar ou negar, mas o que ele sabia era que não podia permitir que as coisas continuassem assim. Leonel continuou observando enquanto a batalha prosseguia. Por fim, o deus do mar perdeu, e outra batalha começou. Mais uma vez, era um deus do mar e um Rapax.
Não poderia estar mais claro que se tratava de algum tipo de troca. Todas as batalhas eram acirradas e todas as vezes, tudo se resumia aos últimos movimentos. A multidão ficou completamente encantada com o espetáculo. Leonel continuou a observar enquanto o Rapax se sacudia ao redor dele. Mas ele era como uma montanha imóvel. Seus pés estavam firmemente enraizados, e seus braços estavam cruzados sobre o peito. Todos que o atingiram foram arremessados para o outro lado, e eventualmente um pequeno círculo impenetrável se formou ao redor dele, como se todos os Rapax tivessem decidido que ele não poderia ser mexido de forma alguma. Sua expressão permaneceu ilegível mesmo no momento em que o clímax da batalha começou. Pela primeira vez na história do Coliseu, 2 senhores supremos entraram em batalha. Comparado às batalhas anteriores, eles claramente não estavam dando tudo de si, mas a multidão ainda estava incrivelmente animada. Com que frequência eles poderiam ver uma coisa dessas? Até mesmo as existências de 7ª dimensão de Pico raramente apareciam. Especialistas comuns da 8ª dimensão eram ainda mais reclusos. Onde eles poderiam ter a chance de ver tal batalha? Mesmo se estivessem se segurando, era uma grande oportunidade. A batalha continuou por cerca de 10 minutos ou mais antes que os dois parassem. Eles se curvaram respeitosamente e os aplausos da multidão atingiram seu ápice. Foi nesse momento que uma voz ecoou, uma voz que pareceu suprimir todas as outras vozes em um instante, apesar de ser gentil e suave. Isso é uma piada? Capítulo 2839. A voz de Leonel ecoou com tons de decepção. O número de olhos e sentidos que pousaram nele de uma só vez pareceu infinito, mas ele parecia impassível diante de tudo isso. Ele olhou para os senhores supremos abaixo e depois para os nobres acima. Disseram-me que os Rapax eram uma raça de guerreiros. Quando é que se tornaram tão patéticos? Mares de olhos se arregalaram. No entanto, nem todos reagiram dessa forma. Os Rapax não eram uma raça que gostava de conversar sobre as coisas. Alguém que estava enfurecido pelo lado de Leonel imediatamente atacou. A cauda deles estalava furiosamente, cortando o ar tão rápido que deixava um assobio em seu rastro. Sem nem olhar, Leonel pegou a cauda pela lâmina brilhante, como se não tivesse medo de que ela perfurasse sua pele. E ele realmente não estava com medo. A lâmina não conseguiu nem deixar uma marca em sua pele. Com um puxão, a cauda foi arrancada do corpo. Em um movimento rápido, o pulso de Leonel se moveu e a lâmina voou. Diferente do ataque original, ele não fez um único som, e ainda assim apareceu diante do Rapax em um único piscar de olhos. Em outro, ele rasgou sua cabeça em forma de pílula em 2. O ar pareceu congelar e solidificar. Aqueles que estavam prestes a atacar antes hesitaram. O Rapax que Leonel tinha acabado de matar não era particularmente poderoso, apenas na 6ª dimensão. Mesmo assim, parecia que os métodos de Leonel os estavam sufocando. Havia uma dissuasão no ar que eles não conseguiam descrever, como uma intenção de matar solidificada que formava uma barreira que eles não ousavam cruzar. Eu não esperava que o Rapax de todas as raças armasse esse tipo de farsa. O fato de Leonel estar falando na língua deles tornou as palavras ainda mais claras, e isso apesar de eles não entenderem o que ele estava tentando dizer. Mesmo assim, sua demonstração de força foi o suficiente para que eles ouvissem. Era tudo que o Rapax precisava. Os Rapax eram a única raça que provavelmente nem se importaria se fossem governados por outra, desde que seu punho fosse grande o suficiente. Eles respeitavam a força e nada mais. Mas por causa disso, eles também eram bem simplórios. Em suas opiniões, nenhum gênio estimado dos Rapax como os abaixo participaria de uma farsa. Então só podia ser que tudo fosse real. O que eles não sabiam era que a farsa aqui não eram os Rapax. Eram os deuses do mar que estavam propositalmente segurando suas forças para mantê-lo equilibrado. Ironicamente, a única batalha real foi a última, onde os 2 senhores supremos apenas lutaram. Mas mirar nos deuses do mar aqui não funcionaria. Além disso, ele não dava a mínima para como os deuses do mar se sentiam. Ele já era inimigo deles. Leonel balançou a cabeça e se virou. Parecia que ele estava prestes a sair imediatamente. Os Rapax ao redor dele não ousaram tentar impedi-lo. Naquele momento, um dos nobres Rapax se levantou. Parar. Leonel olhou para trás, seu olhar brilhando com desdém, antes de se virar e continuar andando. Bang! Um Rapax pousou diante de Leonel. Dessa vez era o Senhor Supremo. Ele pairava ameaçadoramente, com mais de 4 metros de altura. Quando ele curvava seu corpo pairando sobre Leonel com toda sua massa e força, a diferença em seu tamanho era irritante para a alma. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Leonel. O quê? Você quer dar uns tapinhas nas mãos? Quer me convidar para dançar? Qual de nós vai liderar e qual vai ficar junto na viagem? As palavras de Leonel foram claramente uma crítica ao Spar anterior, e o velho Rapax ficou furioso instantaneamente. Seu rabo atacou, mas Leonel já havia se movido dando um passo para trás. A cauda bateu no chão, destruindo toda a área da arquibancada. Metade do Coliseu caiu por um pé e teria desabado se não fosse por uma coincidência peculiar. Você não consegue nem atacar como se quisesse. Leonel continuou a zombar. Tio, por favor, pare por um momento. O nobre acima falou novamente antes de voltar sua atenção para a parte de trás da cabeça de Leonel mais uma vez. Você impugnou a dignidade da raça Rapax. Você não deveria se explicar? Embora não seja o jeito Rapax se unir contra uma única pessoa, também não é o jeito Rapax permitir que nossa honra seja manchada. Estamos sempre dispostos a assumir todas as consequências de nossas ações. Você é poderoso, então tenho certeza de que é inteligente o suficiente para entender o que quero dizer. O nobre era surpreendentemente eloquente e claro, Leonel entendeu. Basicamente, ele estava dizendo que se unir não era o que eles queriam fazer, mas eles também tinham uma cultura de assumir a responsabilidade por suas ações e palavras. Esta última cultura foi a razão pela qual ninguém machucou Leonel depois que ele matou o guarda do portão, ou porque ninguém pareceu bravo. Ele tinha acabado de matar outro Rapax.
Os dois que Leonel matou estavam assumindo a responsabilidade por suas ações. Neste caso, Leonel havia insultado uma raça inteira. Então, era a responsabilidade dele assumir. Não era culpa deles que ele tivesse insultado tantos deles de uma vez. Já que ele queria falar tanto, ele teria que enfrentar toda a ira deles. Era simples assim. Mostre-me sua ira então. Você acha que tenho medo de uma horda de covardes? Desta vez, até os nobres franziram a testa. Era difícil distinguir as expressões de um rapax, mas um excelente sinal era o balanço de seu rabo e o sutil alongamento de suas garras de metal, tanto em seus pés quanto em suas mãos. O nobre respirou fundo e expirou lentamente. Só quero te perguntar uma coisa. Por quê? A atmosfera parecia preparada, então Leonel finalmente olhou de volta para o camarote do nobre. Quando viu a carranca apertada no rosto do deus do mar, seu lábio se curvou. Não ficou claro para vocês? Vocês são todos guerreiros com milhares de batalhas em seu currículo. Vocês não teriam entrado na quarta dimensão de outra forma. Vocês foram banhados em sangue desde o nascimento. E nenhum de vocês consegue reconhecer uma batalha falsa quando vê uma? Capítulo 2840. O eloquente nobre Rapax, Xenotral, olhou para Leonel com os olhos semicerrados. Os guerreiros dos Rapax não fingem batalhas. É mesmo? Leonel zombou. Ele levantou um dedo e então apontou para baixo em direção ao Senhor Supremo Deus do Mar. Justo quando todos pensavam que ele iria ameaçar os deuses do mar também, várias forciartes apareceram ao redor dele em rápida sucessão. Naquele momento, os deuses do mar das batalhas anteriores apareceram todos, um após o outro. Eles olharam ao redor confusos, sem entender muito bem como tinham aparecido ali de repente. Bang! Leonel saltou e caiu na arena abaixo. Você, lute comigo, Leonel disse friamente. Ele apontou para o deus do mar da sexta dimensão que lutou na primeira batalha. Ele estava indiferente e seu tom não parecia assumir que era uma sugestão. A carranca de Xenotral se aprofundou. O nobre deus do mar ao seu lado pareceu finalmente entender o que iria acontecer. Ele abriu a boca para dizer algo, mas foi então que Leonel olhou de repente para ele, seu olhar brilhando com uma luz roxa escondida sob o castanho profundo. Este não é seu lugar para falar, então eu sugiro que você calhe a boca ou eu vou te matar. Naquele momento, o Senhor Supremo Deus do Mar aproveitou a chance para agir. Insultar seu suzerano era pecado mais do que suficiente, e ninguém o menosprezaria por fazer isso. Leonel sorriu. Essas pessoas eram tão fáceis de manipular. Uma lança preta como breu apareceu de repente na palma de Leonel. Quando essa lança apareceu, todo o domínio Rapax pareceu tremer. Os Rapax ficaram em completo silêncio. Olhando para aquela lança, eles sentiram como se algo os chamasse, como se a pessoa parada diante deles não fosse um humano, mas sim alguém de seu próprio clã. Foi um mal-entendido que os Rapax não usavam armas. Embora a grande maioria dependesse apenas do combate corpo a corpo, isso não era porque odiavam armas ou não tinham uma herança profunda de armas. Era mais porque, de todas as raças, os Rapax tinham a maior reverência por armas. Ponto final. Por isso, eles permitiam que apenas seus guerreiros mais supremos usassem armas, e foi preciso uma vida inteira de sangue, suor e lágrimas para que fosse reconhecido o direito de empunhar uma. Pode-se dizer que os Rapax tinham uma reverência pelos humanoides que criaram forças de armas que iam além de qualquer outra. Em sua cultura, esses eram os verdadeiros deuses do mundo, e todos os outros eram inferiores. Esta lança negra chamou por algo primitivo dentro deles. Mesmo tendo visto apenas por um momento, eles reconheceram do fundo de seus corações. Esta lança, é claro, era a mesma que o Rapax de seu próprio mundo incompleto havia presenteado Leonel. Naquela época, só de tentar pegá-lo, todos os ossos da mão e do braço dele tinham sido completamente quebrados. Mas agora, ele era leve como uma pena. A princípio, não parecia diferente de uma vara, mas rapidamente formou a lâmina de uma glaive. A névoa negra tomou forma e soltou um uivo ressonante de lâmina. Os céus se dividiram e um redemoinho de nuvens começou a acelerar rapidamente. O mundo continuou a tremer enquanto Leonel se virava para o Senhor Supremo e dava um único passo à frente. O Senhor Supremo Deus do Mar perfurou com um tridente e Leonel calmamente empurrou para frente. Ele podia sentir o mundo ressoando com ele. Era como se o domínio Rapax já estivesse preparado para ser completamente refinado por ele. Era uma sensação chocante, mas Leonel não prestou atenção a isso nem reprimiu a sensação. Mesmo assim, porque ele sentiu que sua força estava prestes a disparar além dos limites da razão, ele só conseguiu desacelerar seu ataque ainda mais. Aos olhos dos espectadores, Leonel poderia muito bem ser um caracol rastejante comparado ao Senhor Supremo. No entanto, ninguém fez um som sequer. O respeito deles por Leonel havia alcançado outra profundidade. A menos que o vissem morrer diante de seus olhos, eles pareciam sempre acreditar que ele definitivamente venceria. Glaive e tridente se chocaram. Glaive Force brilhou em branco na lâmina de Leonel, mas era só para enfeitar. Mesmo com Glaive Force ativa, ele conseguiu ignorá-la completamente. Ele defendeu o tridente com facilidade. Faíscas voaram e ondas ondulantes cortaram a areia do Coliseu. Os jovens dos deuses do mar ao redor foram forçados a liberar sua força para se protegerem. Se não o fizessem, todos eles morreriam. Mesmo assim, muitos dos mais fracos ainda foram despedaçados em uma chuva de sangue. A expressão do Senhor Supremo ficou injetada de sangue quando ele viu isso. Ele definitivamente havia restringido sua força. Ele não seria tolo o suficiente para colocar as vidas desses jovens em perigo. Mas as habilidades de Leonel estavam além de suas expectativas. Ele sabia que Leonel tinha feito isso de propósito, mas não havia nada que pudesse fazer a não ser gritar, recuar e atacar novamente. As explosões continuaram a ecoar, e a dupla deixou um rastro de estrondos em seu caminho. No entanto, quando Leonel viu que seu ponto havia sido comprovado, ele usou um pouco mais de força. Sua lâmina atravessou as brechas nas defesas do Senhor Supremo, atingindo seu peito. Bang!
Ambos caíram pesadamente no chão. Leonel estava acima dele, um pé colocado em seu peito e sua lâmina atravessando seu peito. Ele estava calmo e controlado, sua força soava verdadeira. Muitos anos atrás, recebi um grande favor de um ancião de seu rapax. Ele reconheceu meu talento e escolheu me conceder seu bem mais precioso. Esta lança salvou minha vida mais de uma vez. Hoje vim aqui para finalmente retribuir essa gentileza. Mas as visões que vi me decepcionaram muito. Os rapax não devem mostrar fraqueza apenas pela chance de se aliar a outros. A confusão coloriu os rostos dos rapax. Eles queriam acreditar em Leonel, mas como ele havia provado alguma coisa? Foi quando Leonel apontou para os jovens gênios deuses do mar e seus olhos se arregalaram. Capítulo 2841. Os rapax eram uma raça simplória, mas não eram tolos. Muitos deles entenderam imediatamente. No final das contas, eles ainda tinham feito um bom progresso através das dimensões. O primeiro a entender foi Xenotral, e sua expressão ficou feia. Mais uma vez, suas garras se alongaram e sua cauda deixou ventos cortantes pelo ar. A pressão do vento sozinha poderia ter cortado alguém em dois. Tudo se acalmou para eles de uma vez, e aqueles que não entenderam aprenderam com aqueles que estavam ao lado deles. Lá embaixo, houve um choque de senhores supremos agora mesmo. Com a força que os deuses do mar demonstraram antes, nenhum deles deveria ter sobrevivido a esse ataque. Todos eles tinham visto. Eles não tinham usado nenhum tesouro protetor, mas sim confiado em sua própria força porque não havia tempo para retirar tais coisas. E no entanto, enquanto alguns morreram, a maioria sobreviveu. Como isso foi possível com a força que eles demonstraram antes? Poderia ser que eles estavam realmente se segurando antes e só tinham vindo para dar um show? Como isso era aceitável? O rapax começou a uivar de agitação. O que eles não sabiam era que Leonel havia controlado propositalmente as ondas de choque a um nível que os jovens gênios conseguiam suportar. Originalmente, ele queria lutar contra eles um por um, mas sabia que os deuses do mar nunca permitiriam isso, então ele mudou para outro plano. Nessa situação, não havia nada mais importante que a ótica, e ele havia vencido o jogo. Tudo o que ele precisava fazer era manter as ondas de choque em um nível que eles mal conseguissem controlar e torná-las rápidas o suficiente para que eles não tivessem tempo de usar mais nada para se proteger. No momento em que pousou, ele já esperava por tudo o que tinha acontecido, e do começo ao fim, tudo isso fez o que ele queria. Gênios ou não, não haveria como esses gênios da sexta e sétima dimensão sobreviverem ao confronto dos Senhores Supremos se Leonel não tivesse permitido. E o pior é que era o esquema perfeito. Mesmo que o Senhor Supremo notasse, o que ele poderia fazer? Matá-los à força a ele mesmo? Leonel não só não lhe daria tal chance, como ele teria estômago para tal coisa. Era a armadilha perfeita. Como Leonel sempre dizia, o melhor esquema era aquele em que o inimigo não tinha escolha a não ser participar de todo o coração. No momento em que ele deu o primeiro passo, tudo já estava acabado. E a melhor parte foi que Leonel conseguiu tudo isso sem realmente dar na cara dos rapax. Os rapax nas arquibancadas acreditavam que os gênios de sua raça também estavam se segurando, enquanto na realidade, era só que os gênios dos deuses do mar estavam em um nível totalmente diferente. Os únicos que estavam se segurando eram os próprios deuses do mar. Os rapax estavam indo com tudo. Mas, eles não precisavam saber disso. Leonel estava fazendo o papel de humano que respeitava o rapax. O presente do rapax do Dimensional Verse era a cereja do bolo. Eles acreditavam nele de todo o coração agora. Xenotral lançou um olhar furioso para o nobre deus do mar. Os outros não saberiam, mas como ele não sabia o que aconteceu, ele não havia ordenado seus gênios a fazerem tal coisa, então isso só poderia significar que esse nobre foi quem disse ao seu povo para se conter. O deus do mar se levantou apressadamente. Xenotral, isso. SHU. A cauda de Xenotral apareceu de repente na garganta do deus do mar. Um rapax poderia morrer, mas sua honra não poderia ser impugnada. Ele preferiria morrer do que ter alguém o insultando dessa forma, e ele sabia que cada um daqueles gênios abaixo sentia exatamente a mesma coisa. Esse era o orgulho do rapax. A cauda de Xenotral tremeu. Ele estava realmente enfurecido naquele momento, mas as preocupações em sua mente eram mais pesadas do que as dos outros. Ele ainda era um pouco diferente dos outros rapax. Seus pensamentos eram mais meticulosos. Mesmo assim, seus instintos realmente queriam que ele atacasse. Mesmo que isso significasse que Rapax enfrentaria a ira dos deuses do mar, ele preferiria isso a viver a vida de um covarde. Se fosse ele sozinho, ele já teria atacado. Mas e os Rapax que dependiam dele para sobreviver? O nobre deus do mar levantou as mãos, tentando dar um sorriso apaziguador. Mas Xenotral podia ver que ele não tinha o menor medo em seus olhos. Ele não levou a ameaça de Xenotral a sério. Essa foi a gota d'água. Xenotral atacou. Sua cauda trêmula se concentrou, e ele perfurou. A lâmina de sua cauda estava a apenas alguns centímetros da garganta do deus do mar, e ainda assim a velocidade com que explodiu em um instante era estonteante. A expressão do deus do mar ficou feia, mas ele não demorou a reagir. Um escudo de força da água apareceu ao redor dele. Bum! A região nobre elevada explodiu e uma batalha irrompeu nos céus. Leonel observava tudo isso de baixo, tentando descobrir qual seria o melhor próximo passo a dar. Ele fez tudo isso por capricho porque não havia melhor chance de virar o jogo. Ele teve sucesso, mas isso também o deixou voando às cegas. Ele deveria ajudar abertamente ou em segredo? Ele deveria ajudar de alguma forma? O pulso de Leonel tremeu e a lâmina de sua lança negra cortou o Senhor Supremo abaixo dele em pedaços. Com outro golpe de sua lança, cada um dos gênios do deus do mar foi despedaçado. A resposta óbvia parecia ser ajudar, mas o problema era que ele tinha acabado de usar o orgulho dos Rapax para instigar essa situação. Se ele ajudasse Xenotral, ele estaria pisoteando esse mesmo orgulho. Mas ao mesmo tempo, Xenotral foi uma engrenagem importante em tudo isso.
Certamente havia outra pessoa por trás de tudo isso acontecendo. Se Xenotral morresse, o que parecia que aconteceria, então Leonel não tinha ideia de quais seriam as consequências. Na verdade, isso poderia até ajudar quem quer que estivesse no fundo. Agora ele estava preso entre a cruz e a espada. O que fazer? Capítulo 2842. Leonel ainda não tinha certeza do que fazer exatamente. Era uma posição problemática para se estar, mas, no fim das contas, não havia outra maneira de fazer isso. No mínimo, essa posição atual ainda era melhor do que o que teria acontecido se ele tivesse ficado de lado e não feito nada. Nesse ponto, os Rapax e os deuses do mar se tornariam aliados, então ele estaria ferrado. HM. Ainda tem alguma coisa estranha aqui. Embora ele tivesse certeza de que o Rapax estava sendo controlado por alguém, onde eles estavam? Além disso, as ações de Xenotral não pareciam que ele estava recebendo ordens de marcha de outra pessoa. Ele reagiu da mesma forma que qualquer outro Rapax faria. Se ele estava sendo liderado por outra pessoa, por que não dar esse passo? Poderia ser que quem quer que estivesse no fundo estava ciente da teimosia de Rapax e decidiu tomar essa abordagem? Ou será que Leonel estava errado desde o começo e esse ramo de oliveira que os deuses do mar estavam estendendo era na verdade um método para os bárbaros tomarem o controle de ambas as raças? Leonel tinha acabado de passar um bom tempo no domínio Oryx, mas além de uma pequena análise da história, não havia mais nada para ver. Por isso, parecia lógico que o último dos 3 participantes tomasse o Rapax como refúgio. Havia outra razão pela qual Leonel também se sentia assim. Os deuses do mar eram uma existência estranha, os humanos eram uma existência estranha, e os Oryx eram uma existência estranha. Todas essas 3 raças pareciam ter as digitais dos bárbaros por toda parte, e foi essa preocupação que deixou Leonel tão cauteloso para começar. O Rapax parecia a única opção para quem queria assumir o controle. A batalha nos céus estava rapidamente chegando ao clímax. Xenotral estava obviamente em desvantagem, embora fosse improvável que os Rapax presentes pudessem notar a diferença. Aqueles 2 senhores supremos estavam simplesmente se movendo rápido demais. Leonel olhou para baixo dos céus, e em direção aos restos espalhados do Senhor Supremo que ele tinha acabado de matar. Ele não tinha permitido que sua alma se dissipasse ainda. Devo usar poder do rei? Isso seria o mesmo que admitir várias coisas para as quais ele ainda não estava pronto. Isso tornava as coisas particularmente irritantes. Ele já havia despertado as almas dos deuses do mar anteriores que ele havia matado, mas eles não tinham nenhuma informação útil. Mas um Senhor Supremo deveria ser diferente, não? Enquanto Leonel era puxado para todos os lados, os céus pareciam explodir. Quando ele olhou para cima novamente, suas pupilas se contraíram em pequenos buracos. Isso porque o que estava bem acima dele não era a batalha entre o deus do mar e Xenotral. Em vez disso, ambos tinham sido explodidos, lançados em direções diferentes. Em seu lugar, 2 Rapax estavam de pé. Um deles tinha padrões azuis radiantes gravados em sua cabeça em forma de pílula e o outro tinha padrões verdes do mesmo. No entanto, os últimos padrões verdes pareciam ser mais elaborados e continham maiores profundidades. Mesmo assim, parecia que o Rapax de runa azul estava na liderança, enquanto o Rapax de runa verde estava em segundo plano. No entanto, não foi isso que chocou Leonel. Em vez disso, foi o fato de que, embora fosse sutil e difícil de detectar, como Leonel não notou as correntes pretas enroladas em seus corpos. Leonel ficou sem palavras. Ele tinha encontrado o terceiro tão facilmente? Por que eles estavam se expondo tão casualmente? Os Rapax eram uma raça simplória, mas não eram tolos. Se eles tivessem gasto tanto dinheiro para obter as coordenadas para este mundo, isso teria exigido os recursos reunidos de vários de seus mundos. Por que eles viriam aqui tão casualmente? Para ser justo com eles, outra pessoa pode nem ter notado essas correntes. O corpo de um Rapax era uma matriz alternada de carne orgânica e pele infundida com metal. De longe, e provavelmente até de perto, as correntes pareciam apenas extensões de si mesmas. Não faltaram Rapax que usaram acessórios como esse. O problema era que os sentidos de Leonel eram sensíveis demais para não perceber, e isso o deixou confuso. Outro ponto de confusão era que a runa verde Rapax parecia completamente paralisada na lança em sua mão, o que não fazia o menor sentido. Esta lança negra era, certamente, excelente para os padrões do mundo incompleto. Mas havia uma razão pela qual Leonel não a usava há muito tempo. Ele foi capaz de conjurar casualmente uma lança que era muito melhor do que esta por capricho, e havia até mesmo várias lanças no anel do domínio da lança que eram superiores. Mas Leonel havia abandonado até mesmo aquele anel. Não fazia sentido que um Rapax de um mundo completo se importasse tanto. Rapax não eram excelentes crafters por si só, mas isso era porque eles só se especializavam na criação de um tipo de criação, armas. Eles também nem usavam métodos convencionais. Se Leonel entrasse na oficina de um Rapax agora, ela pareceria mais uma ferraria da Terra de 1500 d.C. Mesmo assim, suas armas eram alguns dos itens mais procurados, e ainda não compráveis da existência. Isso porque eles tratavam suas armas tão sagradamente que nunca as venderiam por dinheiro. Eles só davam para aqueles que consideravam dignos. Os olhos do Rapax também contavam outra história. Houve confusão, hesitação, alguma intenção de matar, e então tudo voltou à confusão. Depois de olhar para a arma por um longo tempo, ele pareceu ter percebido algo, e então olhou para Leonel. Você? Ele falou em uma língua humana forçada que soou um pouco grave e desconfortável para ele. Você é Leonel Morales? Leonel congelou e se não fosse pelo controle absoluto sobre seu corpo, ele teria desmaiado. Ele percebeu quem esse Rapax devia ser agora, mas também queria dar um tapa na testa dele. Capítulo 2843. Leonel suspirou internamente. Ele não tinha planos de admitir tal coisa tão publicamente, mas isso era um problema enorme.
Negar não era suficiente quando ele estava jogando em um tabuleiro de xadrez com tantas pessoas inteligentes puxando suas próprias cordas. Ele fez sua parte e olhou para o rapaz verde rúnico com uma expressão impassível que sublinhava sua confusão. Mas sua mente já estava girando a 1000 milhas por segundo. Em breve, era provável que sua identidade fosse exposta, e ele nunca pensou por um segundo que isso aconteceria dessa forma. Se antes ele estava entre a cruz e a espada, agora é como se um meteoro estivesse caindo de cima dele. Essa foi uma situação terrível causada pelas palavras inocentes de um jovem rapaz. Este rapaz era, obviamente, o mesmo que Leonel havia salvado todos aqueles anos atrás. Naquela época, ele poderia ter absorvido seu ovo e ganhado um segundo índice de habilidade, mas não o fez porque escolheu valorizar a vida do rapaz da mesma forma que valorizaria a vida de um humano. Na opinião de Leonel, absorver aquele ovo não seria diferente de matar um bebê em seu berço só por um pouco de poder extra. Isso era inaceitável para ele. Mesmo agora, depois que muitas de suas visões sobre moralidade mudaram, ele ainda não faria tal coisa. Sua moral pode ter mudado, mas seu ponto principal continua exatamente o mesmo. O que Leonel não esperava era que esse momento de misericórdia e graça voltaria para atingi-lo dessa forma. Obviamente, essa também foi a razão pela qual o jovem rapaz reconheceu a lança em sua mão. Essa era a mesma lança que Leonel havia recebido por salvá-lo em primeiro lugar. O rapaz havia respeitado suas ações e retribuído da mesma forma. Ele soltou uma série de xingamentos em sua mente, mas simplesmente continuou a encarar o rapaz sem dizer uma palavra. Talvez eu esteja enganado. O jovem rapaz balançou a cabeça. Leonel suspirou. Este jovem príncipe rapaz era absolutamente terrível em mentir. Ler as emoções dos rapazes era mais difícil do que fazer isso com os humanos, mas Leonel já os observava tempo suficiente para entender a agitação que sentia quando havia. Claramente, o jovem rapaz entendeu que havia dito algo que provavelmente não deveria. Mas esta era a primeira vez que ele encontrava seu salvador cara a cara. Ele tinha ouvido falar de Leonel ao longo de sua vida, e durante a guerra, ele até convenceu os rapazes a não atacarem o domínio humano como uma retribuição por esse favor. Mas ele nunca tinha realmente visto Leonel. Provavelmente também era por isso que ele tinha ignorado completamente o disfarce de Leonel. Que diferença fazia para ele se ele não tivesse uma referência para a aparência de Leonel em primeiro lugar? Assim como era difícil para os humanos diferenciar o rapaz, a situação era praticamente a mesma também no sentido inverso. O rapaz de runa azul ao lado do jovem rapaz também olhou para Leonel, percebendo claramente a atuação ruim deste último. Mas diferente do jovem rapaz, ele já tinha visto e ouvido falar de Leonel Morales antes. Este humano não se parecia em nada com ele, e não parecia estar usando um disfarce. O jovem rapaz estava errado? Também não parecia haver nada de errado com a reação de Leonel. Se Leonel tivesse reagido à confusão e a uma explosão óbvia de emoção em relação a esse fim, o rapaz de runa azul teria concluído que ele era definitivamente Leonel Morales. Mas verdadeiros veteranos de batalha não agiriam assim mesmo se ouvissem algo ridículo no campo de batalha. A reação dele seria tão inexpressiva quanto a do próprio Leonel. Qualquer flutuação em seu estado de espírito poderia levar à morte. O rapaz de runa azul desviou o olhar de Leonel e olhou para o nobre deus do mar. Vá embora. Ele disse claramente. O deus do mar lentamente se levantou da pilha de escombros. É assim que o rapaz trata seus hóspedes? Viemos com presentes e sinceridade, como um grupo com corações e mentes abertas, mas agora devo ir embora sozinho? Quem nos compensará pela morte de nossos camaradas? A voz do deus do mar estava cheia de justa indignação. Vá embora ou você morrerá com eles. O deus do mar congelou, não esperando aquela resposta. Ficou claro que, embora ele não tivesse dito muito, o rapaz de runa azul também estava furioso com as ações dos deuses do mar. Claramente, eles tinham um mal-entendido fundamental sobre a maneira como os rapazes faziam as coisas. Tudo isso era inaceitável para eles, e cruzava seus limites. O deus do mar não teve escolha a não ser desaparecer no horizonte, percebendo que se ficasse, estaria acabado. O rapaz de runa azul então olhou para Leonel e Xenotral. Vocês dois venham comigo. Depois de dizer isso, ele se virou e piscou para longe. O jovem rapaz lançou um olhar para Leonel e então disparou atrás dele também. Xenotral se levantou e suprimiu seus ferimentos antes de segui-lo também. Leonel foi o último a sobrar. Ele hesitou por um momento, mas no final, ele o seguiu também. Isso poderia facilmente dar errado, mas também era a melhor chance que ele tinha de mudar as coisas. Risco ou não, parecia que ele teria que confiar apenas em sua lança. Logo, os quatro estavam nas profundezas de um castelo rapaz. Mais uma vez, era inteiramente formado de osso, mas o mais impressionante era que parecia ser a carcaça de apenas uma única e enorme besta. É provável que o primeiro imperador rapaz deste mundo tenha matado esta fera e construído este castelo como um memorial à sua conquista. Foi no porão deste castelo que eles se conheceram. O rapaz de runa azul ignorou Xenotral por um momento e olhou diretamente para Leonel. Você é o terceiro comprador. Leonel resistiu à vontade de dar uma olhada no rapaz verde rúnico. Ele ainda não conseguia acreditar que tinha sido exposto assim, de todas as coisas. Capítulo 2844. Leonel não respondeu, olhando profundamente para o rapaz com runa azul. Terceiro comprador? Ele perguntou. Você não precisa tentar esconder isso. Minha raça é um pouco simplória, mas não somos estúpidos. Posso ver claramente que tipo você é. O lábio de Leonel se curvou, e a forma do seu corpo mudou. Ele cresceu 10 polegadas e suas feições suavizaram, tornando-se mais bonito. Não que isso fizesse diferença para os rapazes. Para eles, sua mudança poderia muito bem ter sido uma raposa mudando um pouco o tom de seu pelo. Os rapazes eram provavelmente a única raça humanoide não obcecada com a forma humana real. De muitas maneiras, eles eram muito mais como bestas do que como humanoides. Não, você não sabe que tipo eu sou. Então por que você se expôs? Porque eu senti vontade.
Se você realmente soubesse de algo, não seria preciso um deslize de criança para fazer você me questionar. O jovem rapaz corou. Bem, suas runas se iluminaram um pouco e piscaram quando ele se virou. Mas a mesma diferença. Essa não é uma razão boa o suficiente. O rapaz de runa azul respondeu, lançando um olhar para o jovem rapaz. Ele nunca tinha visto Garra das Sombras reagir assim a nada. Como você conhece Garra das Sombras? Eu não, Leonel deu de ombros. Há necessidade de mentir neste ponto? O rapaz de runa azul se sentiu um pouco incomodado pelo condor de Leonel neste ponto. No final das contas, ele estava na 7ª dimensão. Na verdade, ele estava no nível 7, a estratosfera mais alta da dimensão. Leonel, por outro lado, estava apenas na 5ª dimensão. Na cultura Rapax, a força era respeitada acima de tudo, mas Leonel ainda não tinha feito nada que fizesse o Rapax de runa azul respeitá-lo a esse nível. Para ele, as pessoas do seu mundo incompleto eram formigas. Em linha com isso, do começo ao fim, ele nem olhou para Xenotral. E pela mesma extensão, Xenotral manteve a cabeça abaixada em deferência à sua força. Era assim que as coisas funcionavam, mas Leonel parecia não entender. Não é assim. Garra das Sombras interrompeu apressadamente. Quando eu era jovem, meu ovo era alvo de muitas pessoas. Leonel me salvou. O rapaz de runa azul piscou surpreso, sem esperar por isso. Ele tinha alguma compreensão da situação e do talento de Garra das Sombras. E como os Rapax eram a única raça humanoide que incubava em ovos, ele também entendia o quão valioso aquele ovo teria sido. Ele tinha ouvido o discurso anterior de Leonel e pensou que era basicamente um absurdo criar uma divisão entre os Rapax e os deuses do mar. Mas ele não estava mentindo. Vamos direto ao ponto, certo? Leonel sorriu. Você claramente não está aqui porque precisa do mundo em si. Então por que não me conta o que você está procurando e então podemos ver se não podemos trabalhar juntos? Os olhos azuis de Rapax se estreitaram. Como você sabe disso? Porque você não seria tão cordial comigo de outra forma. Eu também duvido que você estaria conspirando com os deuses do mar. Após saber que os Rapax dos mundos completos estavam envolvidos nisso, Leonel percebeu que podia deduzir muitas coisas. Após ver o personagem de Rapax com runa azul, ele ficou ainda mais certo. Os Rapax eram uma raça guerreira. Se o objetivo deles era dominar o mundo, então eles nunca se juntariam a outro. Seria visto como abaixo deles se juntarem em um único grupo. Isso significava que para os Rapax, seu objetivo não era o mesmo dos deuses do mar. Só assim sua honra estaria intacta. A outra explicação mais tangível era que teria sido tolice dos Rapax comprarem as informações deste mundo de outra forma. Isso porque eles eram uma raça mortal. Era preciso lembrar que Leonel praticamente descartou a ideia de uma raça mortal comprar este mundo porque isso tomaria muitos recursos. O risco não valeria a pena para eles, especialmente quando não podiam garantir o resultado. Para os Rapax comprarem essas informações de qualquer maneira, depois de já haver um comprador antes deles, só poderia significar que seu objetivo não entraria em conflito com os bárbaros, e eles tinham um método de garantir que poderiam entrar e sair ilesos. O último prego no caixão foi, obviamente, a cordialidade com Leonel. Embora parte disso pudesse ser por causa de Garra das Sombras, não foi o suficiente quando o bem-estar de uma raça inteira de pessoas estava em jogo. O Rapax de runa azul permaneceu em silêncio por um longo tempo. O sorriso de Leonel não desapareceu quando ele estendeu a mão. Que tal nos apresentarmos primeiro então? Meu nome é Leonel Morales. Qual é o seu? O Rapax de runa azul olhou para a mão e eventualmente estendeu uma das suas. Farpada em garras afiadas como lâminas, ela se agarrou à de Leonel. Mas nenhum pingo de sangue foi derramado. Bang! O ar ao redor de suas mãos explodiu, e ondulações se espalharam em todas as direções. Xenotral foi forçado vários passos para trás, seu corpo mal se estabilizando quando ele já estava a mais de 100 metros de distância. O Rapax de runa azul ficou atordoado. Ele esperava pelo menos cortar a mão de Leonel, mas nada disso aconteceu. Meu nome é Presa do Medo. Sua voz ecoou. Ele finalmente pareceu relaxar. Em uma reviravolta irônica quando Leonel demonstrou sua força, ele se sentiu mais à vontade em vez de menos. Ele retraiu a mão e lançou um olhar para a Garra das Sombras. Viemos aqui por causa de uma perturbação. Alguns dos nossos planos precisam ser acelerados porque precisamos estar preparados para o campo de batalha do ídolo. É o ritual mais importante da nossa raça e nós guardamos por gerações para este momento. Este é apenas o nosso primeiro passo. Em algum lugar neste mundo incompleto, há uma anomalia. É uma zona subdimensional mutante que decidimos ser muito importante para o crescimento de Garra das Sombras. Infelizmente, não sabemos exatamente onde ela está. Enquanto Presa do Medo continuava a falar, Leonel ficou realmente sem palavras. Essa raça Rapax, eles não eram um pouco confiantes e simplórios demais? Capítulo 2845. Leonel achou tudo isso muito divertido. Em vez de desconfiar dele por causa de sua força, Presa do Medo realmente confiava mais nele. Era tão paradoxal, mas era exatamente assim que os Rapax eram. Não foi preciso muito esforço, e de repente Presa do Medo estava contando a Leonel sobre planos que ele deveria ter mantido em segredo. Era quase certo que apenas os mais altos escalões dos Rapax sabiam dessa informação, mas ali estava ele contando tudo. Depois de superar a diversão, porém, Leonel percebeu outra coisa. Isso tudo foi desencadeado pelo campo de batalha do ídolo? Então isso não significa que foi culpa dele que os Rapax estivessem envolvidos nisso? Ninguém sabia até hoje que Leonel era o culpado por sua aparição precoce. Na verdade, até Leonel ouvir informações circulando sobre isso, ele também não tinha conhecimento do que tinha feito. Mas no final, como ele não conseguiu juntar as peças, ele sentiu suas forças de lança e arco se comunicando com um plano distante, embora ele estivesse quase todo fora dele durante aquele tempo. Como ele não conseguiu entender que a culpa era dele naquele momento? Isso foi uma coisa boa? Ou uma coisa ruim? Era difícil dizer.
Quem sabia se a zona da qual Presa do Medo estava falando não era algo em que ele também estaria muito interessado? Se era algo que poderia ajudar Garra das Sombras a progredir, então como não poderia ajudá-lo também? Ao mesmo tempo, seria difícil fazer com que os Hapax realmente o ajudassem a lutar contra a raça bárbara, porque eles poderiam ver isso como união. Além disso, eles vieram aqui sem nenhuma intenção de entrar em choque com a raça bárbara. Então, mesmo que não tivessem tal cultura, eles poderiam rejeitá-la de qualquer maneira, apenas por causa da posição difícil que isso colocaria sua raça. Alianças poderiam ter funcionado se eles também fossem uma raça semideus, mas como eles poderiam estar dispostos a enfrentar uma sendo uma mera raça mortal? Presa do Medo e Garra das Sombras nem teriam chegado aos Hapax deste mundo incompleto se não fosse pelo fato de que precisavam de informações sobre esta zona que estavam procurando. Quanto à zona subdimensional mutante em si, Leonel tinha seus próprios pensamentos sobre ela, coisas que o mantinham curioso. Como os Hapax sentiram isso? Como eles tinham tanta certeza de que seria útil para a Garra das Sombras sem nem mesmo encontrá-lo primeiro? Ele só pôde concluir que eles tinham algo similar aos tesouros de detecção nos quais Leonel uma vez confiou. Esses eram dispositivos que podiam dar informações sobre os parâmetros de uma zona sem nunca pisar dentro. Se mundos incompletos podiam ter algo assim, como esses mundos maiores não poderiam? A única razão pela qual Leonel questionou isso em primeiro lugar foi por um motivo muito específico. Mundos incompletos eram tão valiosos que eram a moeda preferida dos deuses. Como encontrá-los poderia ser tão fácil? Então como os Hapax, uma raça mortal, fizeram isso? Presa do Medo terminou sua explicação e olhou nos olhos de Leonel. Você já deve saber disso, mas não temos planos de nos envolver com quem está atualmente no controle dos deuses do mar. Então, como exatamente você planeja trabalhar conosco em primeiro lugar? A zona e seus tesouros não são algo que estamos dispostos a abrir mão ou compartilhar. Também não podemos nos dar ao luxo de ofender uma raça semideus, não dada a situação atual do mundo. Uma boa parte pode nem perceber se uma raça mortal desaparecesse repentinamente da existência. Já aconteceu antes e pode acontecer novamente. Leonel não respondeu imediatamente. Ele tinha quase certeza de que Presa do Medo estava se referindo à raça humana, e ele não estava exatamente errado, embora eles não tivessem sido completamente exterminados. Dito isso, havia muita diferença? Considerando que todos estavam focados na guerra entre a raça do vazio e as corujas e as bestas dos deuses caídos, poderia passar despercebido se os bárbaros atacassem os Hapax de repente por vingança. Mesmo em circunstâncias normais, poucos se importariam. Mas nessas, isso colocou Leonel em outra situação difícil. Como ele poderia tirar melhor proveito dos Hapax quando todos os assuntos para os quais ele precisava deles eram coisas que eles também não estavam dispostos a fazer? No final, ele não tinha informação suficiente. Primeiro, que tal eu me contentar com uma leitura dos registros históricos do Hapax? Até agora, ele só conseguiu ler a história da perspectiva da raça humana. Quanto aos Oryx, ele obviamente não conseguiu. Muitas das informações que ele reuniu lá foram construídas a partir de espionagem e especulação. Se ele conseguisse outra peça do quebra-cabeça, talvez ficasse mais óbvio com o que ele estava lidando. Houve muitas ações tomadas pela raça bárbara que ele não entendeu direito. Presa do Medo lançou-lhe um olhar confuso, mas no final, não havia razão para ele recusar. Logo Leonel estava passando pelos registros dos Hapax, se é que eles poderiam ser chamados assim. Eles pareciam bem simples, mas isso também tinha seus benefícios. Os Hapax eram ligados por sua honra e cultura, então eles raramente ou nunca embelezavam contos. Eles sempre contavam exatamente como eram, mesmo que isso os fizesse parecer mal. À medida que Leonel começou a cruzar referências do que havia aprendido sobre a raça humana com esse relato, ele descobriu que várias peças do quebra-cabeça estavam sendo rapidamente preenchidas. Foi quando ele tropeçou em algo que fez seus olhos estreitarem. O oráculo. Isso foi algo referenciado nessa história repetidamente. Ela contava sobre uma mulher dos deuses do mar capaz de ver o futuro e como ela não apenas permitiu que eles ascendessem sozinha, mas também foi capaz de passar sua habilidade adiante. Quão semelhante isso era às habilidades da raça bárbara. Capítulo 2846. A palavra oráculo na língua Hapax não era bem um substantivo. Era mais como um cruzamento entre um e um verbo, sendo usada para se referir à ação tanto quanto a um substantivo. Muitas palavras na língua Hapax eram assim, tornando-a bastante confusa de ler. Era como descrever constantemente as pessoas pelo que elas podiam fazer em vez de quem elas eram. Como sempre chamar uma pessoa de jogador de futebol, porque ela jogava futebol, como se ela não tivesse um nome próprio. Mas isso era natural na cultura deles. Isso porque eles respeitavam o que você fazia muito mais do que quem você era ou com quem você poderia estar relacionado. Por isso, eles nunca se referiram a essa pessoa pelo nome, mas era claro e óbvio a quem estavam se referindo. Ao mesmo tempo, também fez uma coisa se destacar para Leonel, e era que esse título estava sendo passado adiante repetidamente. Nesse caso, poderia ser que o que eles chamavam de oráculo fosse sua versão traduzida de Ordem Sábia do Mar. Quando Leonel juntou tudo isso, ele também entendeu outra coisa. Ele já havia concluído que os bárbaros estavam quase certamente agindo com o objetivo de elevar sua posição na existência à divindade. Nesse caso, foi uma coincidência que os deuses do mar compartilhassem uma das habilidades principais dos bárbaros? Não apenas isso, mas também explicaria várias outras coisas. Por que os deuses do mar atacaram de repente antes que seu plano de chuva pudesse ter efeito total? Como Sashai foi tão decisivo? Como os deuses do mar apareceram aqui no domínio Hapax logo antes de ele chegar? Ele já tinha aprendido com Presa do Medo que a chegada deles não tinha sido nem mais do que 3 dias atrás. Eles tiveram todo esse tempo para estabelecer uma conexão com os Hapax e só conseguiram capitalizar isso?
Poderia ser que seu sentimento estivesse correto? Aquele sentimento de estar sendo observado, ou pelo menos de que ele estava sendo manobrado em várias frentes. Ele até começou a se perguntar se a chegada de Garra das Sombras também estava nos planos deste oráculo sem nenhuma outra razão além de expor sua verdadeira identidade. Talvez isso fosse ir longe demais, mas Leonel não descartou a possibilidade. Nesse tipo de situação, ele não podia se dar ao luxo de ignorar qualquer possibilidade. Ele respirou fundo e expirou. Só faltavam 2 peças do quebra-cabeça. Se os bárbaros estivessem tentando encontrar um caminho para a evolução, qual o papel das raças que eles escolheram? E segundo, como exatamente ajudar essas raças a evoluir as ajudou? Leonel não tinha conhecimento de nenhum método como esse, e era provável que entendê-lo pudesse ajudá-lo a entender exatamente como ele poderia ser capaz de combater os bárbaros. Se esse método exigisse um genocídio em massa semelhante ao que a mãe de Simona fez com as famílias da constelação, os deuses do mar estavam cientes? Ele não poderia explorar isso também? Se os deuses do mar não soubessem que seriam sacrificados pelo bem da raça bárbara, eles ainda estariam tão dispostos a ajudar? Tudo isso ainda era especulação, mas Leonel tinha uma boa maneira de descobrir. A raça humana definitivamente não fazia parte do plano da raça bárbara. Se eles tinham feito no passado, pelo menos não faziam mais. Com toda a probabilidade, o principal alvo da raça bárbara era a raça das nuvens, que havia sido destruída anteriormente graças à ajuda daquele herói misterioso. Isso parecia sugerir que a raça bárbara quase certamente precisava de algum tipo de sacrifício para colher seus frutos. Mas por que não verificar? Se ele pudesse encontrar um método de aprender sobre a história da raça das nuvens, ele poderia realmente entender exatamente o que aconteceu e fazer planos para o futuro. Como ele já havia sido exposto, ele teria que se esforçar ao máximo. Em breve, o mundo aprenderia exatamente o tipo de peso que seu nome tinha. Nesse caso, ele teria apenas que deixar a raça bárbara saber um pouco antes. Anastasia, mapeie todo mundo incompleto para mim. Anastasia ficou surpresa com esse comando, especialmente porque Leonel tinha se esforçado tanto para dizer a ela o quão cuidadosos eles tinham que ser. Mas agora ele tinha feito uma reviravolta completa de 180 graus. Mesmo assim, ela seguiu em frente. Vai levar alguns dias. Leonel assentiu. Ele já sabia disso. Da última vez, quando ele estava tentando encontrar um nó inato da força vital estelar para ajudar Aina, também demorou um pouco. Até mesmo os Rapax, que certamente tinham deuses entre suas fileiras, não tinham um método de encontrar rapidamente a zona mutante que procuravam. Se havia uma coisa que os mundos incompletos eram, era impossivelmente vasto, cheio de espaço vazio infinito. Não era fácil encontrar tudo neles. E nesse quesito, Leonel tinha uma vantagem. Ele estava escondendo essa vantagem por causa de sua identidade e também pelo fato de que Spola poderia revelar que ele ainda tinha o cubo segmentado, o que por sua vez revelaria que ele provavelmente ainda tinha a tábua da vida também. Mas como eles queriam jogar, ele jogava com eles. Não havia ganho sem perda. Ele já havia assumido um risco enorme ao vir aqui. Se ele deixasse escapar dos seus dedos agora, não haveria como voltar atrás. Como esperado, havia várias forças ocultas no mundo incompleto que sentiam essa varredura abrangente. Mas como Leonel não se importava, Anastasia também não. Leonel saiu da biblioteca depois de ler tudo. Sua mente já havia mudado para o próximo tópico. E era se ele deveria contar ao Presa do Medo e Garra das Sombras onde ficava a zona que eles estavam procurando quando Anastasia inevitavelmente a encontrou. Ele já havia salvado a vida de Garra das Sombras uma vez. Ele não devia mais nada ao jovem Rapax. Se esta zona fosse útil para ele, ele a aceitaria sem hesitar. Capítulo 2847. Vou passar os próximos dias aqui, disse Leonel à Presa do Medo. Presa do Medo não reagiu muito a essas palavras. Ele não se importou muito. Em vez disso, ele estava focado no poderoso senso que estava constantemente os lavando. Quando ele finalmente olhou para Leonel, ele parecia estar franzindo a testa. Você tem alguma relação com isso? Perguntou Presa do Medo. Leonel olhou para cima e deu de ombros antes de ir embora. Presa do Medo piscou enquanto Leonel desaparecia no castelo, presumivelmente apenas aleatoriamente pegando um quarto para ele. Ele não tinha certeza de como reagir àquela resposta. Leonel não confirmou nem negou, o que na verdade o deixou ainda mais confuso. Infelizmente para a Presa do Medo, ele não era nem de longe tão bom em ler maneirismos humanos quanto Leonel era em ler hábitos Rapax. Então, para ele, o encolher de ombros de Leonel não era diferente de nada. Obviamente, Leonel sabia disso e aproveitou. No final, eles não eram parceiros, e se a situação justificasse, eles provavelmente entrariam em conflito. Leonel não podia esperar contar com o favor de Garra das Sombras para vencer toda a raça Rapax. Isso seria tolice. Ele teve que fazer isso sozinho. Ao entrar na sala de ossos, Leonel riu. As camas Rapax não eram colchões. Em vez disso, eram cápsulas que pareciam cápsulas cristalinas. Dentro, havia uma gosma mais espessa que óleo, mas não tão densa quanto gelatina. Quando dormiam, ficavam envoltos nela. Leonel não se importou, e realmente pulou dentro dela. Sentindo o líquido frio envolvê-lo, ele realmente soltou um suspiro visível de conforto. Ele não se sentia molhado, e o líquido estranho nem sequer bloqueava sua capacidade de respirar normalmente. Parecia apenas que ele estava coberto por um material levemente frio ao toque que baixava sua temperatura corporal para o nível perfeito para dormir. Ele definitivamente teria que experimentar os diferentes métodos das várias raças, porque isso certamente era muito melhor do que um colchão. Ele se perguntou, no entanto, como os Rapax se reproduziam assim? Deve ser que eles faziam isso em outro lugar. Isso não era exatamente propício para um momento sexy.
Depois de se divertir, Leonel sacou a lança negra mais uma vez e saltou para fora do casulo. Embora pudesse ficar relaxando pelos próximos 3 dias, ele não tinha tempo a perder assim. Além disso, ele tinha outra coisa para ocupar sua mente, como sempre fazia. Durante a batalha, ele sentiu uma ressonância muito estranha, que o fez sentir que poderia refinar o domínio Rapax imediatamente, caso quisesse. Com seus sentidos, era impossível que ele se enganasse. Isso significava que sua força da lança era, de fato, um método viável de seguir em frente. Ele só tinha que fundi-la com o método de circulação de destruição final, e ele estaria pronto para ir. Claro, ele não podia fazer isso agora. Se ele pudesse refinar qualquer mundo, ele já teria começado a compreender a fundação deste mundo em vez de desperdiçar todo esse tempo correndo por aí. A razão pela qual ele precisava lidar com a raça bárbara primeiro era porque ele teria que limpar todas as zonas neste mundo antes mesmo de começar a dar os passos seguintes. Também era difícil compreender qualquer coisa se ele tivesse que ficar de olho em suas costas a cada segundo. Mas agora, ele parecia ter encontrado alguma luz no fim do túnel. Segurando a lança nas mãos novamente, ele respirou fundo e fechou os olhos. O que ele estava procurando era exatamente aquilo com que ele estava ressoando. Embora Leonel entendesse que tinha que refinar esses mundos, ele ainda não entendia bem o que isso significava. Quais eram os mecanismos em jogo? Com o que ele estava ressoando? O que aconteceria com o regulador se ele fizesse isso? Haveria uma reação? Algo mais? Então Leonel levou um dia, sentindo o sentido que a lança negra estava permitindo que ele sentisse. Lentamente, ele começou a sentir o que era. Mais uma vez, era a segunda dimensão, o local onde o impulso da vida residia. Era também o local onde o mundo dos sonhos existia, e ainda mais, era o mesmo local que sua destruição do mundo também. Era também a localização do regulador. Se Leonel estivesse certo, seu pai estava essencialmente pedindo que ele entendesse esse mundo ainda melhor do que o próprio regulador, tanto que ele via pouca ou nenhuma diferença entre ele e o mundo. Dessa forma, ele substituiria seu papel na segunda dimensão, e assim, tornaria o mundo seu. O fato de que Leonel, de todas as pessoas, levou um dia inteiro para entender isso completamente, era obviamente mais fácil falar do que fazer. Mas a essa altura, não havia muita escolha nessa questão. Nesse caso, vamos tentar algo. Anastasia, você terminou o mapa do domínio Rapax? Sim, sua resposta veio rapidamente. Dê-me a localização de todas as zonas ativas na quinta dimensão e acima. Dê a Aina todas as da quarta dimensão. Estamos partindo. Ok. Leonel não queria testar muito o regulador, então ele não quebraria as regras. Ele ficaria nas zonas em que tinha permissão para entrar. Quanto aos limites de entrada e coisas assim, ele ainda precisava se preocupar com alguma coisa disso. Contanto que não houvesse surpresas, ele poderia terminar antes que Anastasia terminasse de mapear todo o mundo incompleto. Leonel partiu e começou a limpar as zonas uma após a outra. Presa do medo e garra das sombras, provavelmente nem sabiam que ele tinha ido embora. Ele não se preocupou com isso. O fechamento repentino de tantas zonas era peculiar aos Rapax, mas como uma raça simplista, a maioria ainda não percebeu que algo estava errado. Eles apenas presumiram que um dos seus tinha feito isso. Surpreendentemente, Leonel também descobriu que completar essas zonas aprofundou sua compreensão do mundo ao seu redor. Ele conseguiu ver tantos tipos diferentes de técnicas e métodos moldados pelas leis deste mundo que rapidamente construiu uma gama de entendimento em sua mente. Quando ele saiu de uma zona, cujo número ele não se preocupou em contar, a voz de Anastasia soou em seus ouvidos. Finalizado. Capítulo 2848. Os olhos de Leonel brilharam. Essa foi uma sincronia excelente. Ele estava quase terminando as zonas, mas também não queria limpá-las completamente ainda. Enquanto ele as limpava, Leonel percebeu algo lamentável, que limpar essas zonas não seria o suficiente para elevar o potencial deste mundo ao padrão que ele precisava. Ele não só precisaria eliminá-los, mas parecia que precisaria continuar até que todos os mundos fossem elevados pelo menos à 8ª dimensão. Graças à sua compreensão do que significava ressoar com o mundo, ele estava começando a ter uma compreensão mais profunda de como o mundo ao seu redor mudava à medida que ele exercia influência sobre ele. Graças a isso, pelo menos no domínio Rapax, ele podia sentir tangivelmente as mudanças em seu potencial conforme ele limpava as zonas uma após a outra. Esse era mais um problema que ele não teria escolha a não ser enfrentar. Ele nem sabia por onde começar. Era preciso lembrar que nem todos os planetas tinham potencial de 8ª dimensão. A razão pela qual a Terra era tão valiosa no verso dimensional era precisamente porque era o primeiro planeta do domínio humano a nascer com tal potencial. Mas isso não significava que ele fosse indefeso. Naquela época, graças ao nascimento de sua constelação, o território Morales também ascendeu à 8ª dimensão, apesar de originalmente ser um território com apenas um teto de 7ª dimensão. Isso significava que, embora sua tarefa tivesse ficado ainda mais difícil, ainda não era impossível. Na verdade, Leonel tinha 2 caminhos potenciais sólidos que ele poderia seguir, e ele estava começando a entender que havia pelo menos um método para a loucura de seu pai. A primeira era escolher o único mundo da 8ª dimensão do domínio Rapax e forçá-lo a engolir e elevar o potencial das outras dobras da realidade em sua vizinhança. Uma vez que isso estivesse concluído, ele poderia então se concentrar nos mundos individuais. Com a ajuda do mundo da 8ª dimensão, deve ser mais fácil elevar seus padrões também. O segundo caminho era focar em cada mundo individualmente, elevando cada um deles à 8ª dimensão de forma independente. O primeiro caminho era obviamente o mais fácil, mas Leonel ainda não tinha certeza se era o que deveria seguir. Seria possível que um único mundo abrangesse tudo o que significava ser um Rapax?
Ele estaria mudando o mundo em vez de ressoar com ele se tentasse usar tal atalho? Esta última era obviamente a tarefa muito mais difícil, mas deixava muito espaço para flexibilidade. Além disso, ao focar em uma dobra da realidade por vez, Leonel poderia igualmente obter um escopo muito maior e poucos do mundo, perdendo todos aqueles pequenos detalhes que ele perdeu ao lidar com todo o resto. No final, Leonel sabia que tinha que tomar o caminho mais difícil. Ele não tinha o luxo de potencialmente estragar tudo, então tomar o caminho preguiçoso nunca foi uma opção. A questão então era como ele poderia elevar os padrões de cada dobra da realidade individual. Na verdade, a questão seria a mesma independentemente do caminho que ele tomasse, porque no final, a oitava dimensão simplesmente não era o suficiente. Ao final de tudo isso, Leonel teve que permitir que todas as dobras da realidade da oitava dimensão que ele criou ressoassem umas com as outras, criando, por fim, um mundo da nona dimensão. Só assim ele atenderia ao requisito mínimo para ser um reino mortal. Essa foi a outra razão pela qual ele escolheu a segunda opção, muito mais difícil. Se o mundo da nona dimensão criado no final não fosse bom o suficiente, então ele teria desperdiçado todo o seu tempo. Mas se ele desse a maior chance possível, fundindo o máximo possível de dobras da realidade de alta qualidade, ele pode realmente ter uma chance de sucesso. Quanto a como ele elevaria os padrões desses mundos, isso não era óbvio. Constelações. Foi assim que Morales fez, e foi assim que ele teria que fazer. Infelizmente, isso significava não apenas compreender várias outras constelações, mas também fazê-lo de uma forma que ressoasse com as pessoas que povoavam a dobra da realidade. Só se poderia dizer que entrar na sexta dimensão dessa vez seria impossivelmente difícil. Seu pai deve ter gargalhado loucamente enquanto escrevia essa técnica. Ela só poderia ter sido criada por uma pessoa sádica. Leonel realmente não queria saber o que entrar na sétima dimensão implicaria se era tão difícil limpar a sexta já. Ele nem tinha começado a se mover pela quinta dimensão ainda porque precisava absorver espíritos do mundo com potencial de nível de Deus para fazer isso. Foi tudo uma grande dor de cabeça. Mas era inegavelmente o tipo de poder que vinha com isso. Leonel tinha a sensação de que uma vez que tivesse sucesso, talvez seu corpo não fosse mais nem mesmo de um padrão de semideus. Mesmo que ele não atingisse o padrão de um deus no final, ele certamente alcançaria o auge da semideusidade. Nesse ponto, sua única competição seriam os gênios das raças divinas. Como deveria ser. O mapa que Anastasia criou começou a se projetar na mente de Leonel e ele conseguiu uma boa noção do terreno. Ele tinha a localização de cada zona na região, e logo avistou a anomalia mutante da qual Presa do Medo estava falando. Mas o curioso é que não havia apenas um, havia 3. Anastasia, você analisou as zonas? Sim, eu fiz. Os 3 grandes mutantes que quase parecem os próprios domínios. O que são eles? Anastasia hesitou um pouco, mas Leonel foi paciente, imaginando que a fez reagir daquela forma. Eles são muito perigosos. Não sei o que aconteceu, mas eles foram tocados pelos deuses. Capítulo 2849. As pupilas de Leonel se contraíram quando ele ouviu isso. Que sentido isso fazia? Você quer dizer que é um desafio de nível divino? Não exatamente, mas diferente das zonas normais aqui. Eu não confiaria que somente raças deste mundo apareceriam. Mostre-me os objetivos deles. Ok. Nome, nuvem fugaz. Limite de entrada. Limpar requisitos. Ressuscitar a raça nas nuvens. Missão secundária. Elevar a raça das nuvens ao padrão da verdadeira raça mortal. Missão paralela. Encontrar o problema de mutação com a figura de nuvem e corrigi-lo. Missão oculta. Criar uma nova raça do padrão semideus. Objetivo. A história da raça das nuvens é longa e cheia de histórias. No entanto, sob circunstâncias misteriosas, eles foram destruídos pelas pessoas deste mundo. O tempo fala de uma força oculta que obstruiu sua esperança e cegou sua luz. Erradique essa praga em sua história e ajude-os a se recuperarem ao seu pico anterior. Leonel piscou depois de ler o primeiro. Ele estava acostumado com as primeiras linhas. Limite de entrada, as missões e missões ocultas eram todas normais. Mas esse objetivo era algo diferente e deve ter sido algo que Anastasia acrescentou ela mesma. Embora as palavras fossem chocantes, o que mais irritou Leonel foi que esses objetivos teriam sido muito úteis na época em que ele realmente precisava deles. Infelizmente, Anastasia estava dormindo a maior parte do tempo durante aqueles dias. Ela não poderia tê-lo ajudado, mesmo se quisesse. De qualquer forma, as palavras em si eram chocantes. A raça das nuvens? Elevando-se ao padrão de uma verdadeira raça mortal? Criando uma nova raça? Que tipo de objetivos eram esses? As palavras sobre uma força oculta no objetivo também deveriam ter sido o que Anastasia queria que ele tomasse cuidado. Não havia dúvidas de que isso estava relacionado ao perigo da zona e também porque ela disse que era perigoso. Leonel estava inclinado a acreditar nela. Ele também não achava que o nome Nuvem Fugaz fosse uma coincidência. Não era esse também o nome do último império humano sobrevivente? Pelo menos porque ele salvou o domínio humano, é claro. Leonel passou para o próximo. Nome, Terceiro Olho. Limite de entrada. Requisitos claros. Despertar o terceiro olho. Missão secundária. Ilumine o caminho dos Oryx. Leve-os a um estado de hiperevolução. Missão secundária. Os feromônios do Oryx não são tão simples quanto parecem. Encontre um caminho para eles prosperarem que exista além do terceiro olho. Missão oculta. Criar uma nova raça do padrão semideus. Objetivo. Os Oryx sempre foram uma raça com uma população pequena. Suas taxas de fertilidade são baixas e sua mortalidade infantil é excepcionalmente alta. Dizem que isso ocorre porque eles possuem uma grande quantidade de poder em seus corpos, poder que não pode ser resistido por suas cascas mortais. Outros contos falam de uma força misteriosa pressionando-os para baixo e usando-os como cobaias para seus experimentos. Seja cauteloso. A testa de Leonel franziu, sentindo que isso estava se tornando cada vez mais difícil de ler.
e ainda assim, ao mesmo tempo, ele sentiu que a imagem em sua mente poderia ter sido mais brilhante mesmo que tentasse. Poderia muito bem estar chamando por ele, dizendo-lhe exatamente o que ele queria ver enquanto sussurrava e ofuscava os segredos do mundo. O último pareceu apenas confirmar os pensamentos que circulavam em sua mente. Nome, Ordem do Mar Sábio, limite de entrada. Requisitos claros: quebrar as algemas dos deuses do mar. Missão secundária: melhorar a fraqueza dos deuses do mar em relação à água doce. Missão secundária: descubra os segredos da onipotência dos deuses do mar. Missão oculta: criar uma nova raça do padrão semideus. Objetivo: os deuses do mar são uma raça misteriosa que nunca existiu antes e pode nunca mais existir. As lendas dizem que eles já foram parte de uma raça poderosa, destilada e mutada a ponto de não serem reconhecidos. Seja cauteloso, pois o poder que espreita nas profundezas de suas almas não deve ser menosprezado. Eles são existências que governam os mares e podem um dia governar as terras também. Depois de ler o último, Leonel recebeu exatamente a confirmação que estava procurando. Um após o outro, ele pintou o quadro claro como o dia. Essas 3 zonas não representavam as 3 raças que os bárbaros estavam usando para entrar na divindade? E nesse caso, eles estavam usando essas zonas de forma muito parecida com as zonas do Palácio do Vazio que foram usadas no verso dimensional? Como lugares para colher e testar seus ganhos. Leonel estava lentamente começando a entender o que estava acontecendo. Experimentar nas raças atuais foi bom, mas foi difícil testar e retestar os resultados. Entretanto, se você definisse um padrão em um mundo e então ajustasse lentamente as condições iniciais de acordo com sua preferência, e então permitisse que zonas fossem formadas, agindo quase como um quadro congelado de tempo. Quanto mais progresso você poderia fazer assim? Era como a zona dos anões no Palácio do Vazio. Eles conseguiam limpá-la repetidas vezes, usando-a para treinamento. Leonel até conseguiu entender as artes da força da raça dos anões ao entrar naquela zona. Se ele quisesse usá-lo para experimentação, não poderia ter feito exatamente isso? Anastasia, mostre-me uma imagem da situação correta dessas 3 zonas. Ok. As imagens foram projetadas na mente de Leonel, e ele assentiu. Foi como ele esperava. Anastasia deixou de fora alguns detalhes importantes, como o fato de que aqueles 3 locais estavam fortemente protegidos. Parecia estar sob a supervisão de várias raças diferentes, mas Leonel não era tolo. Ele apostou que havia vários bárbaros disfarçados entre eles, e eles tinham interesse em garantir que nenhuma pessoa entrasse. Leonel de repente sorriu de orelha a orelha. Claro, isso não foi porque sua tarefa de repente ficou muito mais difícil. Foi porque os Sapaques estavam errados. Eles teriam que enfrentar os bárbaros quisessem ou não. Capítulo 2850. Os Sapaques tinham vindo com a suposição de que seu objetivo não interferiria no de todos os outros, mas no final, parecia que apenas o objetivo de Leonel era completamente diferente. Dito isso, gostasse Leonel ou não, ele definitivamente teria que limpar essas 3 zonas se quisesse uma chance de elevar o padrão deste mundo incompleto a um nível decente. Essas 3 zonas eram provavelmente o maior obstáculo. Eles eram tão grandes que ocupavam domínios inteiros. Não era de se espantar que este mundo tivesse apenas 4 domínios, enquanto o próprio mundo incompleto de Leonel tinha vários outros. A questão então era como tirar melhor proveito disso. Ele já sabia que os Sapaques não gostavam de se unir a outros para atingir seus objetivos, mas quão teimosos eles seriam. E também, e se ele não deixasse seu próprio envolvimento óbvio? Havia outro problema também. Leonel simplesmente não confiava que o Rapax limparia perfeitamente as zonas. O que Leonel precisava não era apenas que as zonas desaparecessem, mas ele precisava que até mesmo suas missões ocultas fossem perfeitamente concluídas. Só assim os problemas nas dobras da realidade seriam perfeitamente suavizados e dariam a eles a melhor chance. Os Sapaques presumivelmente só queriam entrar para um propósito muito específico, então não se sabia se eles fariam de tudo para limpar as zonas adequadamente. Como ele faria? Então ele também não podia justificar deixá-los entrar sozinhos. O interessante é que essas zonas eram tão distorcidas e mutantes que não havia nenhum limite de entrada. Isso poderia ser algo bom ou ruim, dependendo de como ele encarasse. Por um lado, era improvável que alguém pudesse impedi-lo de entrar na zona apenas com base nisso. Mas por outro lado, significava que ele também não poderia fazer isso. Depois que ele entrasse, não haveria nada que impedisse os outros de fazerem o mesmo. Embora as zonas tivessem um cronômetro que permitia que elas fechassem lentamente mesmo que o limite não fosse atingido, com o poder da raça bárbara, como um cronômetro tão lento poderia impedi-las? Havia outro assunto que provavelmente era o mais difícil de lidar, e eram os portais e tesouros que a raça bárbara estava usando para manter as zonas estáveis. Era semelhante ao que o Palácio do Vazio havia usado no verso dimensional, mas muito mais elaborado e obviamente muito maior também. O problema não eram os portais em si, mas sim o que eles representavam. Se os bárbaros queriam usar as zonas para experimentos, isso obviamente significava que eles queriam entrar e sair como quisessem. O que isso significava? Significava que mesmo se os objetivos fossem concluídos, as zonas não necessariamente fechariam. Se Leonel quisesse garantir que completar as missões também significasse fechar a zona, ele teria que destruir os portais primeiro, e isso era perigoso por vários motivos. Primeiro, as zonas eram tão anormalmente grandes que poderiam facilmente começar a engolir todo o mundo incompleto, e isso não seria bom para ninguém. Isso significava que ele estaria em um cronômetro a partir do momento em que destruísse os portais. Se ele não fosse rápido o suficiente, tudo seria em vão. Ou pior ainda, as 3 zonas subdimensionais poderiam se fundir em uma e causar uma bagunça ainda maior. O segundo problema era o mais óbvio, a raça bárbara. Mesmo que ele de alguma forma derrotasse todos que estavam ali, isso não significava que eles não poderiam simplesmente enviar mais. Ele estava em desvantagem numérica impossível, e confiar apenas nos Rapax não seria o suficiente. Leonel caiu em seus pensamentos.
Eles se moviam em overdrive, e ele estava realmente tentando agarrar algo que parecia muito elusivo. Logo, ele teve um pensamento enlouquecedor. É possível. Já que estamos ficando loucos, é melhor ir até o fim. Leonel apareceu diante de Presa do Medo e Garra das Sombras com um sorriso no rosto. Tenho algumas informações que podem interessar a vocês dois. O que é isso? Perguntou Presa do Medo. A localização da sua zona. Os olhos semicerrados de Presa do Medo se arregalaram, encarando Leonel. Cadê? Ele fez a pergunta de forma bem direta, fazendo Leonel rir um pouco. Você deveria ouvir primeiro, porque os detalhes não são o que você vai gostar. Você estava errado sobre seu objetivo ser diferente na terceira parte. Na verdade, há 3 zonas como a que você descreve, e cada uma delas está sendo guardada por elas. Você sabe quem é esse terceiro? Presa do Medo perguntou de repente. Eu poderia, mas essa não é uma informação que eu necessariamente daria a você, certo? Mas você está nos dando informações sobre a localização da zona que estamos procurando? Bem, eu já disse que sei onde ele está, mas não disse exatamente onde ele está. Além disso, você deve saber que minhas palavras são verdadeiras, ou então como você ainda não o encontrou depois de todo esse tempo. Eles estão claramente tomando medidas para escondê-lo, além de protegê-lo com alguns dos seus mais fortes. De fato, as zonas eram tão grandes quanto domínios inteiros, eram praticamente impossíveis de detectar. Claramente, a raça bárbara estava usando métodos especiais para escondê-las. Leonel simplesmente não tinha investigado ainda. O que quer que fossem, claramente não incomodava Anastasia nem um pouco. E você quer que lutemos contra essas pessoas? Bem, para ser claro, você teria que lutar contra eles, de qualquer forma. A menos, é claro, que você esteja disposto a jogar fora todo o dinheiro que gastou para obter essas informações em primeiro lugar. Você está disposto? Presa do Medo e Garra das Sombras olharam um para o outro. Eles realmente não estavam. Essa era a riqueza acumulada de inúmeras gerações. Eles não tinham tocado em nada daquele dinheiro desde a última vez que o campo de batalha do ídolo apareceu. Garra das Sombras estava longe de ser a única em que eles estavam investindo, mas certamente era um investimento pesado, mesmo assim. O que você quer fazer? Presa do Medo perguntou lentamente. Os Rapax não são covardes que se juntam contra os outros. Leonel riu. Eu só quero explodir umas coisas. Era a hora de ele virar a mesa. Era uma loucura total, mas era exatamente isso que ele queria. Ele queria fundir todas as 3 zonas. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.